Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast, hoje episódio 45, rumo aos 50 aí, mais uma marca, né, a primeira marca nossa, rumo aos 50. Conseguimos essa semana bater 1.000 inscritos aqui no canal, gente, gratidão, 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 eu tô com um sentimento assim, uma sensação tão boa, sabe? De tão leve, assim, sensação de gratidão mesmo, eu não consigo pensar em outra palavra pra descrever. Esse sentimento que eu tô aqui é de gratidão a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe muito cada um de vocês que se inscreveu. A gente conseguiu bater 1.000 inscritos. Passamos de 1.000 inscritos no canal. Glória a Deus, abençoa. Ai, que bom. Muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Gente, vocês não têm noção da felicidade essa semana quando bateu 1.000 inscritos. Muito, muito obrigada. E continuem se inscrevendo. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Gente, ajuda a gente demais, demais, demais da conta. Então, se inscrevam. E já curte o vídeo, encaminhem para os amigos para assistirem também. Entrem no canal, procurem vídeos de outras mulheres. Gente, é uma mulher mais incrível que a outra aqui no canal. Só tem mulher incrível nesse canal. Então, assistam os vídeos dessas mulheres. São assuntos muito interessantes, mulheres muito, muito maravilhosas. Então, assistam, encaminhem para outras pessoas. Não esqueçam de curtir o vídeo, é muito importante também. Ativa o sininho para não perder, né, nenhum episódio. E sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente lá no Instagram. Em todas as redes sociais a gente tá lá. Hoje eu tô aqui com uma mulher incrível. O assunto principal hoje é autismo, mas eu quero saber tudo da vida dela também. Então, bem-vinda ao Janelas, Laís. Obrigada, Maia. É uma alegria muito grande estar aqui. Estou muito feliz, de verdade. Eu já venho acompanhando Janelas há algum tempo, acompanhei alguns episódios, admiro muito o seu trabalho, toda essa dinâmica do podcast. Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite e eu acredito que vai ser um momento muito bom, uma conversa muito boa aqui, muito produtiva. Estou bem feliz e bem animada. Ai, que bom que você gostou. Eu gosto assim, quando chega animada, né? Sim, claro. Tá empolgada. Mas você já tem esse costume, já se acostumou a falar em público, assim, falar com as pessoas sobre esse assunto e sobre outras coisas também, né? Sim, eu tô acostumada de uma forma um pouco diferente, como eu tinha falado para você. Podcast é o primeiro que eu participo, por isso que eu tô tão animada. Uhum. Mas falar com pessoas, falar com o público, eu já tô um pouco acostumada. A gente já tem um trabalho aí de fazer palestra, de fazer rodas de conversa, eventos, principalmente nessa área de conscientização do autismo. Eu já tenho participado há alguns anos, né? Também na igreja, já fiz muitos trabalhos e faço ainda. Então, falar é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente se for de um assunto que mexe, assim, com meus sentimentos e meu interesse mesmo, meu engajamento, que é por essa causa. Uhum. Olá, você é daqui de Salinas? Sou daqui de Salinas, nascida e criada aqui. Tive morando fora um pequeno período de tempo, em 2015 para 2016, mas voltei para cá, graças a Deus. Salinas é um lugar que eu amo, não tenho intenção de sair daqui. Aqui é onde estão minha família, meus amigos, todas as pessoas que eu amo. Eu sou apaixonada por Salinas. Quando você saiu de Salinas, você já era casada? Já era casada. Eu saí porque eu fui aprovada num concurso público, né? E quando eu tomei posse no IFNMG, foi num campus em Almenara. Então, eu fui para esse campus a trabalho. Mas assim que saiu a oportunidade de remoção, eu fui removida. E aí, voltei para Salinas. Hoje eu estou desde 2017 aqui no campus Salinas do IFNMG, então, onde eu sou servidora. É efetiva, né? Sim, graças a Deus. E quando você foi? Você foi com a família toda? Eu estava casada, mas eu não tinha filhos ainda, né? Então, foi só eu e meu esposo. E foi mais fácil? Foi mais fácil e foi muito bom, porque já foi uma oportunidade de a gente ficar. A gente tinha pouco tempo de casado. E aí ele tinha o emprego dele aqui e ele falou, não, eu vou te acompanhar. Eu falei, amor, nós temos duas opções. Ou eu não vou e fico aqui em Salinas com você, ou eu vou e você vai comigo. A gente não vai se separar. Não tinha opção de ir sozinha? Não tinha essa opção de ir sozinha, não. Acontece muito, né? Alguns servidores fazem essa opção de ficar um tempo longe por conta da carreira, mas para mim não era uma opção, porque para mim a família sempre esteve em primeiro lugar. E aí Deus é tão bom, e meu marido também, que ele aceitou ir comigo, largou tudo e foi. Ficamos lá algum tempo. Aproveitamos esse tempo sozinho ali como casais também. Foi uma experiência boa, numa cidade nova, diferente. E aí, quando a gente voltou, eu já voltei com meu primeiro filho na barriga. Ainda trouxe um presentinho, meu primogênito de lá. E aí, desde então, a gente está aqui em Salinas. Ai, que bom. Ele foi planejado, seu primeiro filho? Foi. Ô, Mai, como eu dizia para você, família, eu já adianto falando que é só tocar assunto família, eu já me emociono. Mas, assim, eu preciso falar porque minha vida sem minha família não existe, né? Não tem como eu falar de nada sem colocar eles no meio. Base, né? Minha base. Então, assim,
ter minha família, constituir minha família, sempre foi meu grande projeto de vida. Foi meu grande sonho, sempre, desde menina. Era o que eu queria para mim. Eu não queria outra coisa. Fiz outras coisas na vida porque Deus me deu de presente, mas o meu sonho mesmo era isso. Então, quando eu casei, já foi com essa intenção de constituir uma família, de ter vários filhos. E aí, quando a gente tinha mais ou menos uns 2 anos de casado, a gente sentou, conversou, que talvez seria o momento de tentar um filho, né? Colocamos diante de Deus, porque nós temos esse compromisso. Eu temo muito a Deus, tenho muita fé num Deus grande, soberano, poderoso, que tem o controle de todas as coisas e que nada acontece sem a permissão dele. E que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu creio nisso e vivi muitas experiências que confirmam essa majestade de Deus e o controle dele sobre a minha vida. Então, quando a gente pensou em ter filho, a gente sentou, colocou diante de Deus, orou. E eu gosto de falar sobre isso, porque lá na frente vocês vão entender o desenrolar da história. E quando a gente sentou para orar e pedir a Deus filhos, se fosse da vontade dele, algo marcou que eu me lembro até hoje. A gente pensou em 3 hipóteses, meu esposo e eu. Falou, nós vamos orar, mas a gente não sabe qual que é a vontade do Senhor. Pode ser que a gente não tenha filhos. Eu tinha essa preocupação, porque na minha família tem algumas pessoas que não tiveram filhos biológicos. Então, eu pensava, pode ser que eu também não tenha. Então, a gente precisa se preparar para isso também, emocionalmente, e pedir a Deus para nos preparar, se for essa a vontade do Senhor, se Ele não confirmar o desejo do nosso coração. Devemos orar também para Deus nos preparar caso a gente tenha filhos com deficiência. Agora, olha que interessante. De onde surgiu esse pensamento, nem eu mesma sei. Creio ter sido do Espírito Santo, já nos preparando para o que a gente viveria bem adiante. Então, nós oramos para Deus nos preparar, caso nós tivéssemos um filho que necessitasse de cuidados especiais. E também oramos para Deus nos preparar, caso fosse a vontade dele, nos der uma criança típica de desenvolvimento comum, né? Essa palavra típica eu nem conhecia na época, mas a gente falava criança com deficiência ou sem, ou não ter filhos. Uhum. E assim oramos, e Deus foi tão maravilhoso que nos concedeu rapidamente a primeira gestação, que foi de Eliezer, né? O Zezé. Zezé já está famoso já nas redes sociais, eu compartilho bastante coisa sobre ele. E aí, quando eu vim, eu já estava com o Zezé na barriga, né? Uma criança que foi planejada, uma gestação muito tranquila. Eu estou acostumada a responder sobre a gestação, porque todas as vezes que a gente leva a Zezé na consulta, e já adianto aqui, né, você falou no início que a gente ia falar sobre autismo. O Zezé é o meu filho autista. Sim. Ele tem hoje 6 anos e ele está no nível 3 de autismo, né? Então, ele exige um suporte substancial. E aí, quando a gente vai nas consultas, os médicos sempre perguntam como é que foi a gestação, né? Uhum. E aí, foi tranquila? E foi super tranquila a gestação de Eliezer. Eu fiz exames preventivos antes, tive uma alimentação bem saudável, não tive nenhuma intercorrência na gestação. E o nascimento de Eliezer também foi tranquilo. E seguiu, nos primeiros meses, um cuidado normal, aparentemente, né? Para mim, estava normal. Eliezer parecia um anjo. Tive ele aqui em Salinas. Tive ele aqui em Salinas. Quando eu vim, eu estava com mais ou menos 6 meses de gestação. Uhum. Né? Ele nasceu aqui, nasceu lá na Policlínica, parto cesáreo. E aí nós recebemos Zezé com a maior alegria do mundo. O primeiro filho era meu sonho realizado, né? É meu sonho realizado. E assim, recebi com muito carinho, um amor de menino. Eu coloquei nele o nome Eliezer. A voz já está embargando, a emoção que vem. É bíblico, significa Deus é meu auxílio. Nossa, né? Um nome forte que eu faço questão de lembrar. E não foi por acaso também, é o nome do meu pai. Então, foi uma homenagem para o meu pai, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Sempre foi e sempre vai ser, né? Foi o primeiro homem da minha vida, foi meu pai. E aí, depois, meu esposo e agora meus filhos. Então, a gente fez essa homenagem para o meu pai. E o nome também sempre foi um pensamento que eu tive de escolher nomes que tivessem significado, por isso eu escolhi Eliezer. E seu marido gostou da escolha? Na verdade, foi ele. Sério? Foi ele que sugeriu, né? Ele falou, por que a gente não coloca o nome do seu pai? Ai, que bom. E aí, lógico que eu aceitei, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. Meu esposo também se dá muito bem com ele, é igual um filho. Eu brinco que meu esposo parece mais com o pai do que eu mesma. Eles são muito parecidos, que são os dois muito alegres, muito espontâneos, né? Divertidos, têm muitos amigos. Ao contrário de mim, que eu sempre fui mais fechada, mais recatada, mais calada. Mais introvertida. Eles são extrovertidos e você é introvertida. Exatamente. Então, parece que ele que é filho do meu pai. Talvez eu tenha puxado um pouco mais minha mãe, pelo menos nesse lado, né? Uhum. E aí, escolheu o nome...
tava... Sim, aí tava tudo bem, aparentemente, né? Zezé era uma gracinha de bebê. Eu falo que cuidar dele era a mesma coisa que brincar de boneca, porque ele não dava um pingo de trabalho. Zezé era a criança que, onde eu colocava, ele ficava. Então, se eu deixava no berço, ele ficava. Se eu colocava na cama, ele ficava. Se eu colocasse no bebê conforto, ele ficava. Eliezer não chorava, ele não se irritava. Então, Já tinha outras crianças na família? Tinha sobrinhos, pequenos, coisas próximos, não. Não, Próximos, não. Com autismo, você pergunta, né? Não. Crianças. Sim, tinha. Tinha outras crianças, sim. Meus sobrinhos, por exemplo. Só que eu nunca tive esse contato tão próximo com crianças. Porque eu sempre fui mais de estudar, né? E eu comecei a trabalhar com 18 anos. Então, eu nunca tive... Porque algumas pessoas têm esse processo, quando é novinha, de trabalhar como babá, né? Minhas irmãs, por exemplo, trabalharam como babá. Ou de ficar com sobrinhos, cuidar, sim, né? Eu nunca fiz isso, por incrível que pareça. De então certa forma, eu tinha aquele pensamento assim de me guardar para os meus filhos. Então, mesmo que eu tivesse essa essência materna, eu não fazia isso. Tanto é que a primeira fralda que eu troquei foi de Zezé. Caramba, então, pois eu pegava meus sobrinhos e levava para casa para dormir comigo. Não, eu nunca fiz isso. Curioso. Tanto é que depois que eu tive filhos, algumas pessoas olhavam e falavam assim, Laís, eu não imaginava que você ia ser uma mãe assim. Várias pessoas se surpreenderam. Falaram assim, nossa, eu não via você como mãe. Eu me via como uma pessoa estudiosa, independente, mais ali na de constituir família, assim, né? Aquela coisa. Então, algumas pessoas chegaram a comentar isso comigo, que não me viam dessa forma, né? Então, o Zezé foi esse bebezinho tão bonzinho. Eu pensava assim, que sorte que eu tive. E, de fato, né, fui muito abençoada. Mas eu pensava assim, Zezé é o bebê perfeito. É o bebê que toda mãe queria. Porque não dava nenhum trabalho no princípio, né? Não teve cólica no início? Não, ele teve cólica, mas foi aquela cólica pontual, que tinha horários para acontecer. Nada além do que é o comum, né? Ele, com as cólicas, ele chorava. Mas foi só nesse momento. Mas essas coisas que pareciam ser tão boas, ele ser tão tranquilo, mais tarde, depois que a gente descobriu que ele era uma criança autista, eu vim a entender que algumas desses comportamentos já eram sinais do autismo que eu não tinha percebido. Que era uma passividade, uma dificuldade de comunicação. Porque o choro, ela é a primeira forma de comunicação da criança é o choro, né? A criança chora quando está com fome, quando precisa ser trocada, quando quer atenção. E Eliezer não tinha esse choro. As expressões faciais dele também eram bem limitadas. O fato dele não reivindicar, não chorar, querendo as coisas, era já um sinal de autismo, né? Então, claro que você não percebeu de início, mas depois você entendeu que os sinais foram desde o início, né? Desde o início. Porque eu já vi mães falando que até 1 ano, 1 ano e meio, a criança tinha todos o desenvolvimento, né? Os marcos de desenvolvimento comuns, né? Normais, assim. E aí, depois, eles regrediram. Mas, então, o seu, você entende que você, desde o início, já tinha... Pode acontecer isso, da criança ter um desenvolvimento parecido com o tipo e regredir. Eliezer também regrediu, só que ele já tinha os sinais. E aí, esses sinais foram ficando cada vez mais acentuados. Quando ele tinha por volta de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2, aí ele regrediu também. Mas quando foi, assim, a primeira vez que você falou assim, eu acho que não é comum isso? Não foi de uma hora para outra. O que aconteceu? Eu comecei a observar que Eliezer tinha alguns comportamentos diferentes. Outras pessoas da minha família até perceberam primeiro que eu. Porque às vezes eu penso assim, que eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Tem coisa que é da personalidade da criança, né? Às vezes é mais quietinho, né? Exatamente. Então, às vezes não andou tão rápido, mas eu fico assim, cada criança tem seu tempo, Por isso que eu não descobri antes, porque Eliezer, ele é muito parecido comigo. Então, lembra que eu falei que eu era introspectiva? Então, ele tinha comportamentos que eu pensava que tinha puxado da mãe. Então, eu não estranhava alguns comportamentos dele, porque eu também era assim. Por exemplo, ele não brincava com brinquedos como as outras crianças, mas quando eu era criança, eu também não brincava. Eu também falava muito pouco, né? O meu pai demorou muito a falar, ele já teve atraso de fala, tem até hoje, na verdade, né? E o pessoal falava, não, mas o seu pai demorou a falar. Então, primeiro, essas características, para mim, eu não estranhava, porque parecia comigo. Segundo, eu era mãe de primeira viagem, então eu não tinha como comparar para falar assim, não, criança dessa idade já tem que estar com tal comportamento. E Eliezer, ele a princípio não apresentou problema motor. Então, por exemplo, ele sentou no tempo correto, ele andou no tempo correto. Então, as dificuldades que ele apresentou foram mais na comunicação mesmo, a fala, que demorou muito para vir, e na socialização, porque ele não se interessava por outras pessoas. Não interagia, né? A interação dele era muito pouca. E quando eu falo que ele regrediu, e mudou completamente, por exemplo, o contato visual dele. Ele tinha um pouco.
Já era menos do que esperado, mas ele tinha um pouco de contato. Ele foi perdendo aos pouquinhos. Aí, quando aproximou nos 2 anos de idade, o contato visual dele ficou zero. Zero contato visual. Ele não olhava nos olhos sob hipótese nenhuma. E foi uma fase, inclusive, bastante difícil para mim. Outra característica que acentuou nele, ele parou de atender pelo nome. Então, quando eu falava Zezé é o apelido carinhoso dele, né? Zezé, filho, ele não olhava, ele não me atendia. E ele não demonstrava me reconhecer. Isso também foi uma regressão, porque quando eu comecei a trabalhar, que ele tinha uns 7, 8 meses, ele demonstrava pouco, como eu disse, mas ele demonstrava, quando eu chegava em casa, demonstrava alegria e tudo mais. Quando ele regrediu, que eu vi que aí eu percebi, não, alguma coisa está errada, eu saía para trabalhar, ele não demonstrava nenhum sentimento. Voltava, ele também não demonstrava nada. Então, essa apatia dele, a falta de resposta, principalmente a mim, que sou mãe, ficou muito marcado. É a hora que eu emociono. Então, ele tinha qual idade aí? Isso, ele tinha quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí mas foi assim, o que te fez... Até aí você não tinha procurado ajuda? Não tinha. Por que aconteceu? Quando o Eliezer estava entre 1 ano e meio e 2, eu engravidei de novo. Foi por isso que esse intervalo de tempo eu tirei um pouquinho a atenção de Eliezer, que eu já vinha notando alguns comportamentos, mas eu cheguei a levar ele no médico quando ele tinha 1 ano e meio e nada foi verificado. Ele chegou até a parar de andar por 1 semana, mas não detectaram nada, não descobriram nada, fizeram exame, estava tudo normal. Aí eu deixei de lado um pouquinho. Porque o autismo, ele não é identificado com exames, né? Não, laboratoriais, essas não coisas. Não é clínico, né? Comportamental, observação do comportamento da criança. É feito por equipe multidisciplinar, mas não existe um exame que você faça para detectar, né? Porque se você leva no médico, né, vê uma situação assim, parou de andar e tal, leva, faz exames, não, tá tudo normal. Tá tudo normal, e ficou por isso mesmo, né? E a segunda gravidez, ela foi planejada? Foi planejada também. Porque o meu desejo era assim, eu queria ter filhos de 2 em 2 anos, igual minha mãe. Porque eu tenho minhas irmãs que, assim, sou apaixonada por elas também, nós nos damos muito bem. E foi maravilhoso ter pessoas em fase parecida da vida convivendo. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz com os meus pais e meus irmãos. E adolescência também. Então, assim, eu queria que meus filhos experimentassem também ter irmãos com idade próxima para conviver, para brincar. E eu queria também cumprir minha missão no tempo em que eu tivesse força e energia para isso, né? Então, eu não queria esperar ficar numa idade avançada para ter filhos. Então, eu planejei quando ele já estava com 1 ano e 3 meses, aí eu comecei a tentar engravidar novamente, consegui, que veio essa segunda gestação, que foi exatamente no tempo que Eliezer regrediu. Mas essa gestação, que estava bem tranquila também no início, eu tive problemas com ela. Quando eu estava com 11 semanas de gestação, nessa segunda semana, eu fiz aquele ultrassom de translucência ou translucência, eu não sei o nome correto, ultrassom de 11 semanas. E aí, nesse exame, eu percebi que meu bebê estava com a mãozinha assim, e estava bem paradinho, não se mexia. Mas o exame, as medidas estavam tudo ok, a médica falou, não, tudo bem, pode ser que ele esteja dormindo, está tudo normal, as medidas estão ok. Aí eu descansei, mas esse bebê era diferente de Eliezer, porque ele era bem quietinho, não mexia muito, né? Mas não tinha enjoo, não tinha dor, não tinha nenhum problema, nenhum sangramento, nada. Quando a gente estava com 20 semanas de gestação, aí eu fui fazer o exame, mais um ultrassom. Quando a gente foi no de 20 semanas, eu fui naquela expectativa de que eu ia saber o sexo do bebê, né? E aconteceu uma questão muito importante também nessa época, que pouco antes de eu fazer esse ultrassom, eu vivi uma experiência espiritual também. Eu não vou dar detalhe da história toda, porque além de ser cumprido, muita gente não entenderia. Porque experiências com Deus é algo muito único, né? Algo muito particular. Mas eu sempre fui uma pessoa de oração, sabe, Mar? Eu sempre orei, sempre coloquei diante de Deus tudo. Tenho experiência com Deus desde que eu era menina. E aí eu sempre oro, todos os dias eu oro. E quando eu estava próximo de fazer esse ultrassom, eu não estava conseguindo orar. Por alguma razão, parecia que eu não conseguia contato com Deus, sabe? E aquilo me gerou uma angústia, uma tristeza. E eu fui ficando triste, um pouco deprimida, porque parecia que as minhas orações não estavam chegando a Deus. E teve um dia que eu tive uma crise de choro por conta disso. A sensação era de saudade de Deus. Eu estava com saudade de Deus. E eu tive essa crise de choro. E Ju, meu esposo, veio falar comigo. Amor, o que foi? O que está acontecendo? Por que você está chorando? Aí eu falei, amor, eu não estou conseguindo orar. Eu não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo orar. Isso está me dando muita tristeza.
Aí eu falei com ele, amor, eu tô com uma sensação diferente de que vai acontecer alguma coisa difícil, ruim na minha vida. Aí eu pensando e falando com ele, falei, olha, isso eu já estava com quase 30 anos. Eu falei, olha, em quase 30 anos de vida, eu tive uma vida praticamente perfeita. Praticamente perfeita. Tudo que eu desejei fazer deu certo. Tudo que eu coloquei a mão, Deus permitiu que prosperasse. Então, assim, eu já tinha um bom emprego que me dava qualidade de vida, né? Um bom esposo. Minha família foi muito boa. Nunca tive problema de relacionamento. As escolas me atenderam bem. Na igreja, uma igreja muito boa que me acolhe, irmãos que me amam. Então, assim, minha vida era muito perfeita. Então, parecia assim, é fácil servir a Deus tendo uma vida tão perfeita, né? E aí eu falei com meu esposo, ninguém passa por essa vida sem uma grande provação. Nenhum servo de Deus passa sem um momento de dificuldade para balançar a nossa estrutura mesmo e pôr a nossa fé em prova. E aí eu senti que aquilo ia acontecer comigo. Tava chegando sua hora. Eu falei, amor, eu tô angustiada porque eu vou ter que passar por alguma provação. Porque até hoje eu não passei, até hoje minha vida foi perfeita. Então eu tô angustiada porque eu não sei o que é. E você tava sentindo que ia chegar a aprovação. Ia chegar alguma coisa, mas eu não sabia que era relacionada à gestação. Mas aquela angústia e aquela sensação de que Deus estava longe. E aí meu esposo falou assim, olha mais uma vez como que é Deus colocando palavras na boca da gente. Ele falou assim, amor, fica tranquila. Se Deus te der essa aprovação, Ele mesmo vai te dar força para você vencer. Pode ser até a perda de um filho. Nossa, ele falou? Ele falou exatamente isso. Mas na hora, meu pensamento não estava no bebê, estava só no meu relacionamento com Deus. Isso não me chocou, nem me marcou. Eu só concordei com ele. Falei assim, é verdade. Com a gestação, né? Não, falei, é verdade. O mesmo Deus que vai me dar aprovação vai me fortalecer para vencer. E aí ele orou comigo e eu me senti melhor. Pouco tempo depois, não me lembro quantos dias, a gente foi fazer ultrassom. A gente foi naquela expectativa de ser uma menina, porque eu tinha um menino já. Falei, quem sabe agora não é uma menininha. E eu lembro que a gente foi cantando para a clínica algumas musiquinhas, agradecendo a Deus, louvando e tudo mais. E aí, quando a gente chegou lá, a médica olhou. A hora que ligou o ultrassom, na verdade, eu já percebi que alguma coisa estava errada. Porque lembra que eu falei que no exame de 11 semanas estava com a mãozinha assim? Estava do mesmo jeito. Exatamente igual. Aí, com 20 semanas, o bebê estava com a mãozinha do mesmo jeitinho. E aí, a hora que eu olhei, eu falei assim, ele não mudou de posição. E tinha batimentos cardíacos, tinha tudo, né? Tudo normal. Os batimentos cardíacos, sim. Mas aí, na 20ª semana, já era para o bebê estar perfeito. Inclusive, a parte dos órgãos, né? Para saber o sexo e tudo mais. E aí, a médica olhou e ela começou a pedir para a secretária anotar as coisas. Aí, eu já falei, alguma coisa não está certo aí. Ela falou, eu vou anotando aqui, no final eu converso com vocês. Aí, no final, ela conversou com a gente. Falou, Laís, seu bebê tem uma má formação. Eu vou enviar vocês para Montes Claros para fazer um exame com urgência, com um especialista em medicina fetal, para verificar o que pode ser feito. Porque tem alguns casos de má formação que são resolvidos ainda no útero. Se for necessária alguma cirurgia, pode ser que tenha solução. Aí, a hora que ela deu essa notícia, foi muito difícil. Muito difícil, porque aquele bebê também tinha sido planejado. Já muito amado, né? Aí, eu caí em choro, claro, chorei bastante. Mas o mais interessante é que, apesar desse momento de tristeza, quando ela me deu a notícia, eu entendi que aquele momento que eu estava vivendo era exatamente a provação que Deus estava me enviando. E, do mesmo jeito que meu marido orou e falou assim, Deus vai te dar força para suportar, naquela hora, imediatamente, quando eu recebi a notícia, eu senti Deus vindo na minha direção e me abraçando. Me acolhendo mesmo, eu senti a presença de Deus. Você não sentia que eu estava há alguns dias sem sentir. E aí eu senti com tanta força, tanta intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Foi a maior experiência da minha vida, foi esse momento de sentir Deus ali, pertinho. E aí eu senti o Espírito Santo falando, é essa a aprovação. Mas eu estou com você, Deus estava comigo. E aí eu fiquei assim, impactada com aquilo. Até hoje. Eu falei que é uma história que eu não quero esquecer. Porque, apesar dos momentos difíceis de tristeza, essa relação com Deus, esse sentir a presença de Deus é algo que é grande demais, é poderoso, é tremendo demais. Não tem nada que dá para falar e mensurar isso, sabe? E aí, nós voltamos para casa. No dia seguinte, a gente já foi para Montes Claros, fizemos consulta com um especialista. No caminho, a gente foi de ônibus. No caminho, a gente já foi conversando assim. A gente vai ter um filho com deficiência. E aí a gente começou a mudar todos os nossos planos de vida pensando que a gente ia ter um filho com deficiência por conta da má formação.
E aí a gente foi, talvez um de nós precise sair do trabalho, talvez a gente precise mudar de cidade, como é que nós vamos adaptar a nossa rotina, porque a gente vai ter um filho com deficiência, a gente se lembrou da nossa oração lá do princípio. E aí a gente foi no ônibus fazendo esses planos, como seria a adaptação para receber uma criança com deficiência. A gente não sabia que ele era autista ainda. Verdade. Aí a gente foi fazendo esses planos, e aí eu me lembro do versículo que sempre vinha na minha cabeça. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E esse versículo vinha com a gente falava ele também. E o mais maravilhoso dessa experiência é que Deus não falou só comigo, ele falou com meu esposo também. Então, a todo momento, a gente conseguia ter essa troca e perceber que era algo espiritual, que não era só algo humano, né? E é bonito de ver também a sua relação com o seu esposo, né? Vocês ali naquela mesma sintonia, mesma conexão com Deus, né? Graças a Deus. Meu esposo, ele é uma bênção, sabe? É uma bênção, eu sou apaixonada por ele. De verdade. A hora que eu tava vindo pra cá, ele falou assim, você vai falar de mim? Eu falei... De verdade, eu sou apaixonada por ele, de verdade. Eu falei, provavelmente, que não tem como eu falar de você. Falar da família, falar dos filhos. E a gente viveu muita coisa intensa, assim, que só nos fortaleceu, sabe? Eu tenho muito a agradecer a Deus por ter ele lá do meu lado. E ele estava comigo o tempo todo. Do mesmo jeito que ele estava no ultrassom, ele foi comigo para Montes Claros. Aí, quando a gente chegou lá em Montes Claros, a gente foi nesse especialista em medicina fetal, 20 semanas, né? Eu tava. E ele olhou, ele já falou de cara, porque tem alguns médicos que eles não se preocupam tanto em preparar a gente, né? A gente fala de cara. Ele falou, por que você veio aqui? Eu falei, eu vim porque lá em Salas eu fiz exame, e me disseram que meu bebê tem uma má formação, eu vim verificar exatamente o que é, se a gente pode fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, é verdade, ele tem uma má formação, olha aqui. E me mostrou no ultrassom e falou assim, olha os órgãos dele aqui, estão fora da barriga. Os órgãos dele foram gerados fora da barriga. Seu bebê tem uma síndrome chamada síndrome de Bohr-Stalk, também é conhecida como síndrome do cordão curto. Síndrome do cordão curto. E o diagnóstico é o seguinte, essa síndrome ela é incompatível com a vida fora do útero. Então, seu bebê não vai sobreviver. Você pode até ficar com ele na barriga um tempo, mas ele vai morrer. Nossa, você falou assim de cara. Desse jeito, com essa expressão. Ele falou, ele vai morrer. Então, você pode até ficar... Pode ser que você chegue até no final da gestação, mas na hora que ele nascer, ele vai nascer morto. Porque não tem como ele viver fora do útero por conta desses órgãos que foram gerados fora e tudo mais. E, de fato, no ultrassom era possível ver também outras deformações, como a coluna dele deformada. Tem gente que não consegue interpretar ultrassom, né? Interpretar não, ver ultrassom. Para algumas pessoas, olha e falam, não estou entendendo nada, mas eu consigo ver. Eu tenho até hoje... Eu também conseguia identificar tudo. Então, e eu tenho até hoje as filmagens. Eu fiz questão, falei, grava. Ah, mas você vai ficar querendo ver isso? Eu falei, quero, grava. Eu tenho as filmagens desse ultrassom. E aí, dava para ver a coluninha mal formada, os pezinhos também não tinham todos os dedinhos, então tinha outras coisas. A cabeça também não estava nas proporções corretas. E ele deu o diagnóstico. Aí a gente saiu dessa clínica. Eu lembro que lá em Montes Claros tinha uma avenida enorme, a gente veio a pé nessa avenida enorme, chorando, e sem saber o que fazer com esse bebê. Com esse bebê, não, com essa notícia, porque, na verdade, o diagnóstico era que ele não iria viver fora do útero, né? E a gente passou num outro especialista depois, muito renomado lá em Montes Claros, ele deu o mesmo diagnóstico, confirmou, não, realmente é isso. Aí eu vim aqui em Salinas, conversei com o meu médico, enfim, eu vou diminuir a história um pouquinho. Com 23 semanas, o bebê faleceu dentro da minha barriga e eu fiz um parto normal, induzido, para tê-lo. O médico falou que provavelmente o bebê iria sair em pedaços, pela má formação, como estava aquela gestação, e que ele não iria deixar eu ver o bebê, porque poderia ser traumático, né? E aí eu insistia para ver aquele bebê, e ele falou, não vou deixar você ver, não é bom, não sei o que e tal, argumentou. Aí eu não questionei, mas no dia que aconteceu isso, eu estava tão em paz com Deus, que não foi, eu poderia dizer assim, foi o dia mais triste da minha vida, não foi. Não foi. A única angústia que eu tinha, tristeza, era imaginar como que eu iria entrar no hospital, barriguda, né? E sair de lá de mãos vazias. Mas, quando eu tive meu bebê, e eu vi o médico ajeitando ele de longe, assim, pondo nos paninhos. E eu falei, doutor, eu queria ver ele, posso ver? Aí o médico falou assim, pode, acho que ele está em condição de ver. E aí ele trouxe para mim, me deu uma alegria tão grande. E ele tinha 25 centímetros, poucas gramas, aí o médico me deixou ele ver. E ele estava perfeito, lógico, perfeito, uma criança nas condições dele, estava bem roxinho, né? Porque já tinha uns 3 dias que ele tinha falecido. Mas foi uma satisfação tão grande vê-lo. Fazia parte daquele processo ali que eu precisava viver. E Deus foi tão maravilhoso que ele permitiu que eu visse meu filho. E outra coisa também, o parto foi super rápido,
depois que iniciou as contrações. E eu não precisei fazer nenhum tipo de procedimento após o parto, nenhuma curetagem, nenhuma limpeza, nada, que geralmente acontece, né? Sim. Isso já estava 23 semanas. Nesse período entre 20 semanas e 23 semanas, muita coisa aconteceu. Foi um processo, assim, longo para que eu desapegasse do meu filho, que a aprovação era exatamente eu desapegar. Era eu mostrar assim, não, eu amo muito mais a Deus do que eu amo meu filho. E Deus, o propósito daquela criança era trabalhar comigo e o meu esposo. E o propósito dela durava 23 semanas e se cumpriu. Então, quando eu saí daquele hospital, quando eu tive o bebê, eu dormi a noite inteira tranquila. Sério? Dormi a noite inteira. Eu tive 9 e pouco da noite. Dormi a noite inteira tranquila. De manhã cedo, a enfermeira chamou para ver ele novamente. Nós fomos lá ver. Eu digo ele, mas a gente não soube o sexo. Porque a má formação não permitia saber. E hoje eu tenho um arrependimento de não ter feito um outro exame mais detalhado para poder dar o nome que eu havia escolhido para o bebê. Seria Estevão ou Eloá. E aí eu não pude dar. Isso eu me arrependo de não ter feito esse exame. Mas não dava para ver. Aí a gente foi ver esse bebê para despedir pela última vez. E peguei o bebê no colo, orei. Seu esposo viu também? Também, fomos nós dois juntos. Orei, agradeci a Deus pelo bebê. Vestimos nele uma roupinha branquinha que minha mãe tinha feito e que ficou enorme. Mas minha mãe fez com tanto carinho, vestimos essa roupinha branquinha e colocamos ele numa caixinha, tamanho de uma caixinha de sapato. Uma caixinha de MDF. E aí, eu que achava que ia sair do hospital de mãos vazias, não saí com a caixinha dele. E aí, eu me lembro como se fosse ontem, eu no corredor do hospital com a caixinha, carregando a caixinha dele. E aí, a gente sepultou ele, né? Lá no cemitério de Bebedouro. E foi, apesar de doloroso isso, foi muito bom ter sentido Deus, ter tido o privilégio de ter essa experiência com Ele. Tanto que, após esse período, eu fiz um culto de gratidão a Deus pela experiência que eu vivi nesse período, sabe? Foi muito bom. E foi uma preparação para o que a gente enfrentaria pela frente. Laís, você falando assim, dá a impressão de que essa sua relação com Deus parece que torna as coisas um pouco mais tranquilas, não tem aquele desespero, né? Sem dúvida. Porque você sempre entende que Deus está ali, que é a vontade de Deus, que no final vai dar tudo certo. Isso né? faz toda a diferença. Omar, eu digo, Não tem servir revolta, a Deus, né? não. Desespero. Servir a Deus é bom demais. Por quê? Porque a gente entende que, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu creio que tudo que me acontecer é para o meu bem, porque quem cuida de mim é Deus. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A palavra que eu mais falo é propósito. Eu falo, não existe obra do acaso. Nada que acontece, mesmo que a gente pense, por exemplo, estar aqui hoje, não foi por acaso que eu vim aqui hoje. Eu sei disso. Então, assim, Deus tem um propósito para que a gente esteja aqui conversando aqui hoje, entendeu? E Ele tem o controle de toda a história da humanidade. Então, isso dá uma segurança e uma paz muito grande. Né? A paz do Espírito Santo é essa paz que excede todo entendimento. Então, de fato, eu falo, não tem como excluir Deus, não falar sobre Deus, inclusive nas minhas palestras. Eu falo, gente, eu não faço palestra sem falar de Deus, porque Deus está presente em tudo, né? Ele dá significado. Débora Simões veio aqui e chegou um momento, assim, que ela estava falando da situação dela. Você conhece Débora? Sim, minha irmã do coração. Que eu falei assim, inclusive foi ela que me passou seu contato. Gente, eu nem tava lembrando, foi ela que me passou seu contato. Pra mim. E teve um momento que eu falei assim, gente, realmente, sem Deus, numa situação dessa, você não suporta, não sabe? Suporta. Foi essa a conclusão que nós chegamos, não tem como. Sem Deus nessa situação é impossível. E Débora é um exemplo também, né? Que viveu muitas lutas e a fé dela fez com que ela perseverasse. Ela é um exemplo para mim. Admiro muito ela, uma pessoa que eu amo de coração. Então, assim, o que aconteceu? Depois desses episódios que a gente despediu desse bebê, a gente então recebeu a criança com deficiência que a gente já tinha e não sabia. Mas quanto tempo depois? Assim? Pouquíssimo tempo. Eu perdi meu bebê em janeiro. Em fevereiro, eu já descobri que ele era autista. Era já a providência, entendeu? Aí, como que eu percebi? Como eu perdi o meu bebê, falei, não, agora minha atenção é toda para Eliezer. Voltei minha atenção toda para ele. Aí, eu comecei a pesquisar alguns comportamentos que ele tinha, como esse que eu citei, de não olhar nos olhos, não atender pelo nome, não brincar com outras crianças, não responder a comandos, não imitar. Então, Eliezer não imitava.
Ele já tinha estereotipias, que são alguns movimentos que ele tinha de correr de um lado para o outro, né, de balançar as mãozinhas, o famoso flapping, ele tinha muito isso. Aí ele já começou a apresentar seletividade alimentar, começou a apresentar o transtorno do sono que ele tem, as noites começaram a ficar agitadas, ele começou a não dormir, problemas de ordem sensorial, ele era bastante hipossensível, hoje está um equilíbrio, né? Que em algumas áreas ele é pouco sensível, em outras ele é muito sensível. Então, ele era pouco sensível, por exemplo, ele parecia não sentir dor. Então, eu me lembro de uma vez que Eliezer colocou a mãozinha no escapamento quente de uma moto. Eu falei, agora ele vai abrir o berreiro. E Eliezer não chorou. Nossa. Ele já queimou a mãozinha com cola quente, ele só balançava as mãozinhas. Uma vez eu saí, pela primeira vez, só com meu esposo, sem ele, para um lugar um pouco mais longe, a gente foi para Taiobeiras, eu deixei ele com minha mãe. E eu falei assim, mãe, não traz ele aqui pra fora, não, pra ele não ver eu saindo, pra ele não chorar. Porque geralmente é o que as crianças fazem, né? Mãe falou assim, não, é bom ele ver você saindo, pra ele ficar mais tranquilo. Falei, então tá, a senhora pode ir então. Aí ela foi com ele até a porta. A hora que a gente saiu, que despediu, da janela do carro, eu falei, tchau, Zezé, mamãe já volta, mamãe te ama, fica com Deus. Do mesmo jeito que ele estava, ele ficou. Com a mesma carinha, sem nenhuma reação. E eu achava que ele ia chorar quando eu saísse. Quem chorou fui eu. Aí eu viajei aos prantos, chorando horrores, porque eu falei, meu Deus, parece que meu filho não me reconhece como mãe, né? E aí, esses comportamentos me fizeram pesquisar. Quando eu pensei na internet, foi super fácil, porque ele tinha muitos sinais. Porque, como eu disse, ele está no nível 3 de autismo, né? Então, são quantos níveis? Assim? São 3, né? Nível 1, 2 e 3. O nível 3 é aquele nível de suporte que precisa de mais apoio. Então, a criança que alguns chamam autismo severo. Eu não gosto muito dessa expressão, mas fica mais fácil de compreender assim, né? Severo, né? É o autismo nível 3. Então, ele tinha muitos sinais. Quando eu comecei a pesquisar, logo jogou autismo. Aí eu entendi que era autismo, aí eu comecei a estudar sobre autismo. E aí eu fiz alguns testes online, fui anotando as características dele, falei com meu esposo também aceitou de cara, concordou comigo, falou, não, realmente, pelo que você está falando, é autismo mesmo. Eu fiz uma lista de características que ele tinha comuns no autismo, uma lista enorme, estou com essa lista lá até hoje, de comportamentos que ele tinha. Eu falei, agora eu vou procurar um médico para ter o diagnóstico correto, né? E aí a gente procurou uma médica especialista no assunto, levei a lista, falei, eu estou aqui porque eu percebi que meu filho é provavelmente autista e está aqui a lista, os comportamentos. Não foi difícil o diagnóstico dele, foi super rápido pelo fato de que ele tinha essas características, eu já tinha notado, não era difícil de perceber, uma análise ali, teve uma equipe, claro que avaliou, né? A fonoaudióloga também, psicóloga, observou, e a gente teve o diagnóstico, aí já tinha 2 aninhos, foi no mês de abril. Eu já tinha colocado ele na escola, também peguei o relatório da escola para poder confirmar, né? Para levar para a médica. E aí ele teve. Aí quando ele teve o diagnóstico, aí tudo veio a fazer sentido para nós. Então era isso. Então faz sentido aquela E qual foi a sensação, assim, o sentimento, quando falou, não, é autismo? Quando eu descobri, foi super tranquilo. Porque, como eu disse, eu já estava sendo preparada para ir de alguma forma. Só teve um dia que foi muito difícil, que foi o dia que eu peguei o laudo. Porque eu não posso negar, você saber que seu filho tem uma condição, pode até receber bem, que depende muito de cada pessoa, né? Sim. O nosso caso foi um caso específico que a gente encarou bem, meu esposo e eu, porque a gente percebeu, não tinha como fugir da realidade. Mas quando eu peguei o papel com o diagnóstico, né, com o CID ali, assinado pela médica, tudo, aí aquele papel foi pesado. Porque parece que é uma constatação. Porque acho que mesmo que no fundo, mesmo você sabendo, quando você tem um papel, a sensação é de uma sentença. A sensação inicial. Que tem uma sentença ali. E aí, naquele dia que eu peguei o papel, aquele dia eu chorei muito. Eu fiquei a tarde inteira chorando, porque eu pensei em muitas coisas negativas. Então, eu pensei assim, será que ele vai ser independente um dia? O que ele vai ou não conseguir fazer? Então, eu coloquei essas coisas em mente e me entristeci. Mas Deus foi tão bom que durou apenas aquele dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi apenas uma tarde. No outro dia eu falei, não, agora nós vamos correr atrás dos tratamentos e eu vou fazer tudo que eu puder para que ele tenha qualidade de vida. É outra palavra. Eu falei da palavra propósito. Agora essa palavra que também repito bastante, qualidade de vida. Eu falei, é o que eu quero para o meu filho. Então, assim, eu não sei o que vai ser dele amanhã. Mas quem é pai de uma criança típica também não sabe. Deus colocou isso no meu coração, eu não sei nem o meu dia de amanhã, por que eu estou preocupada se ele vai ser isso ou aquilo? O que ele vai ser, Deus é quem vai dizer, eu vou fazer a minha parte como mãe. E aí eu comecei
levar nas terapias, né? Ele começou a ser acompanhado por psicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional um pouco depois, que antes não tinha, neuropsicopedagoga, neuropediatra, então ele foi fazendo. A gente chegou a colocar ele na ecoterapia, chegou a colocar ele em natação, então ele já fez várias terapias dos 2 aninhos até agora. E eu comecei a estimular em casa também, coisa que eu até então não fazia. Até os 2 anos eu deixei seguir o fluxo natural, porque eu achava que ia desenvolver, né? E aí eu comecei a estimular Eliezer bastante em casa. E ele falava? Não. Eliezer, com 2 anos, ele não falava nada. Mas então, ele nunca falou, né? Assim, ele começou a falar e depois parou, não, né? Ele começou algumas sílabas, mas foi muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, até ele 2 nunca anos teve. Ele não falava mesmo? Não, com 2 anos, 0. Eliezer veio falar as primeiras palavrinhas com quase 4 anos. Palavras soltas também. Falar com função mesmo, para comunicar, foi com 5 anos. E a primeira frase foi com 6 anos. Então, não tem muito tempo que ele fala. E hoje, ele ainda fala pouco. Ele não tem aquela fala fluente. Se comunica o que ele quer, ele consegue pedir. Mas são poucas as frases que ele consegue falar e palavras soltas. Mas, assim, para nós já é um ganho muito grande diante do que ele apresentava, né? De não conseguir se comunicar. Era uma preocupação da gente, né? Será que ele vai conseguir relatar quando ele estiver com sede, com frio, com sono, com fome? Hoje, pelo menos essas necessidades básicas, ele consegue comunicar super bem e, aos pouquinhos, ele está conquistando a independência. A dificuldade maior dele ainda é a socialização. Ele interage muito pouco. Mas isso puxou a mãe também, que a mãe até hoje, com 34 anos, ainda não socializa direito. Sim. Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Na escola, tem um fato também que eu gosto de contar, já contei em uma live. Aconteceu o meu momento preferido do dia, sabe, Mar? Eliezer, como ele não olhava nos olhos, eu sentia muita falta disso, de vê-lo olhando para mim. Imagina que eu ficava na frente dele, assim, conversava com ele e ele não olhava para tudo quanto é lugar, menos para mim. E quando eu levava ele para a escola, que eu ia buscar na aula, ele olhava para mim, na saída da aula, durante mais ou menos 2 segundos. Mas olhava. 2 segundos. Pensa o que é isso. Então, era o meu momento preferido do dia. Nossa. Eu lembro que Juninho ficava na porta da escola, ligava para mim, amor, eu tô na porta da escola, posso pegar a Zezé? Eu falei, não pega, porque esse é o meu momento, eu quero ver meu filho olhando para mim. Ai, gente. E aí eu lembro, a entrada era no meio da escola, ali no Colégio Presbiteriano, tem uma muretinha assim, e eu encostava e ficava de olho, eu nem piscava, esperando esse olhar. E ele virava, a hora que ele virava a esquina, ele fazia um olhar me procurando, né, entre as outras mães, e era um olhar de 2 segundos, mas era o momento mais precioso do dia para mim. E foi assim durante muito tempo. Mas até como é a gente que pode, conquistar. né? A situação que a pessoa começa a valorizar as coisas mais simples, né? Um olhar, seu filho olhar para você, e a gente, no dia a dia, parece que isso é tão comum, né? Você nem presta atenção nisso. Como é que pode? É uma das coisas que eu falo que eu aprendi, que não tem preço, é valorizar coisas que são aparentemente pequenas, mas na verdade são tão grandes. Aí eu falo para as outras mães, valorizem um olhar do seu filho, parece tão pouco, mas é muito poderoso um olhar, receber um olhar de um filho. Uma mãe, gente, o tanto que eu sonhei com uma mãe, o tanto que eu esperei por esse mamãe, aconteceu com 5 anos. 5 anos. Eu esperei 5 anos. Quando Eliezer começou a falar mamãe, eu nem acreditava de tanta alegria que foi. E até hoje é uma alegria quando ele me chama. Hoje ele chama bem mais. Mas, assim, eu fico feliz, eu só fico lembrando. Eu esperei tanto por esse momento. Então, assim, eu valorizo muito coisas pequenas do dia a dia, como um abraço. Ai, gente, toda vez que você vai falar mamãe, agora eu vou me sentir muito feliz. Pode se sentir, porque eu cheguei lá, mas eu conheço muitas mães que ainda estão em busca desse mamãe. Porque hoje aumentou muito o meu ciclo de amizades, conheço muitas outras mães atípicas, né? Então, eu conheço mães de todas as fases, crianças de todos os níveis. Então, tem mãe que ainda está em busca desse sonho, ainda não conseguiu, sabe? Que quer ver o filho procurar, que quer ver o filho chamar. Hoje mesmo, no nosso grupo de mães, no WhatsApp, uma mãe compartilhou um videozinho do filho abotoando o botão da bermuda. E aí ela falou assim, para muitos é só um botão, mas para mim é a primeira vez que meu filho consegue fazer sozinho. E aí a gente vibrando com ela, eu fiquei super feliz quando eu vi, eu falo, você
tem que comemorar mesmo. Que bom, estamos felizes. O dia que meu filho conseguir, eu vou comemorar do mesmo jeito. Que a gente sabe o esforço que é para eles. Porque eles se esforçam muito. O Zezé, eu vejo o esforço que o Zezé faz para conseguir. Mas eu preciso compreender que o tempo dele é diferente. Ele precisa de um esforço muito maior. Ele tem dificuldades que não são culpa dele, mas que a gente vai trabalhando junto, vai vencendo. E aí o sentimento de gratidão é o que impera na nossa casa. Porque eu falo, não é romantizando o autismo. Eu não romantizo. Porque é difícil. Muito, muito desafiador. Muitos momentos tristes. Muitas noites sem dormir. Muitas inquietações, preocupações, ansiedades. Então é realmente difícil. Mas eu penso que a gente sempre pode escolher olhar pelo lado bom. E isso implica em ser grato por aquilo que Deus tem nos dado. Então, se eu olhar para Zezé hoje e comparar ele com outras crianças da mesma idade, eu vou me entristecer. Eu vou colocar nas costas dele um peso desumano por não corresponder à expectativa que eu ou que outra pessoa criou. Mas se eu olhar para Zezé hoje de 6 anos e comparar com aquele Zezé de 2 anos, que não olhava, que não falava, que não interagia... Você vai ver a evolução, né? Eu só tenho motivos para agradecer. Hoje, por exemplo, ao deixar ele na escola, ele queria que eu entrasse junto. E eu tive que entrar até uma determinada parte. Ele não sai sem mim. Ele é muito carinhoso, gosta de abraçar. Olha, hoje ele tem o olhar mais profundo que pode existir. Ele olha hoje no fundo dos meus olhos. Não é de qualquer pessoa também, né? Mas hoje ele olha, hoje ele abraça, hoje ele comunica, ele quer a presença da gente, ele deita em cima da gente, está sempre procurando. E eu falo, isso não tem preço. A coisa melhor do mundo é experimentar isso de um filho, sabe? Ô, Laís, e você acha que as terapias, elas realmente ajudaram muito na evolução? Sem dúvida. Toda criança autista, ela precisa de suporte, né? E as terapias, elas vão auxiliar nessas dificuldades, nos atrasos que a criança pode ter, né, de desenvolvimento. Algumas habilidades que ela não tem podem ser adquiridas por meio de terapias. É uma equipe multiprofissional, né, que vai fazer. É desgastante porque é intenso durante muito tempo, né? Não tem prazo para alta. Então, ele faz terapia. Teve época de fazer todos os dias da semana. Agora diminuiu um pouquinho, mas ele faz com bastante frequência. E a gente vê que isso faz a diferença para ele, fez a diferença. Então, sem dúvida, eu recomendo sim. Acho que toda criança autista precisa ser encaminhada para as terapias. Lógico, é o médico quem vai dizer quais terapias a criança precisa, mas essa intervenção ela é necessária. Então, não há como ficar sem. E é interessante frisar também a importância da intervenção precoce. Porque quanto antes iniciar as terapias, maior a chance daquela criança desenvolver. Porque a habilidade de aprender... Quanto mais nova a criança, maior é essa habilidade, né? Tem a ver com a neuroplasticidade do cérebro. Então, os especialistas falam que até os 6 anos de idade é o momento em que a criança está mais apta a aprender e desenvolver. E principalmente de 1 aos 3 anos. Então, a gente fala, quando eu tive o diagnóstico de lesão, eu fiquei com pressa. Eu fiquei até cobrando a médica lá. Ela falou assim, Laís, mas para que essa pressa? Eu falei, porque eu quero iniciar as intervenções para ontem. Porque eu sei que vai fazer a diferença na vida dele. Quem dera eu tivesse iniciado antes, né? Se eu tivesse percebido antes... para ter iniciado, mas sem dúvida faz bastante diferença. Eu acho que hoje em dia a gente escuta falar mais, né? Muito mais. Tem acesso a informações sobre autismo. Então, com meses, 8 meses, já dá para perceber alguma coisa? Dá para perceber. É lógico, nós ainda temos poucos especialistas em autismo, sabe? Então, acontece de levar uma criança até no especialista e ele não perceber. Mas quando a gente tem a vivência... a gente consegue perceber até com certa facilidade alguns comportamentos. A gente não vai diagnosticar, lógico. Sim. Não estou aqui tirando o papel, que é função do médico. Mas a gente consegue perceber alguns comportamentos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Zezé, como eu disse, ele tinha sinais de autismo desde que nasceu. Porém, eu só vim perceber alguns desses sinais depois que eu tive meu 3º filho, que eu nem falei dele ainda, meu presentinho de Deus, Kalel. Depois que eu tive Kalel, porque lembra que eu falei, era mãe de primeira viagem, eu não tinha com o que comparar. Então, não tinha como eu saber o que era comum e o que não era. Kalel é típico, né? Kalel é uma criança típica, pelo menos acho que é, né? Até o momento, o desenvolvimento é comum. Aí, quando eu tive Kalel, a hora que eu colocava no ombro, se aconchegava no meu ombro. A hora que eu colocava para mamar, ele trocava olhares comigo, ele fazia carinho no meu peito, ele passava a mãozinha aqui atrás. Essa troca na amamentação... Aí você falava, nossa... Aí eu pensei, nunca tive isso com o Zezé. E eu achava que era comum. Tanto é que na primeira consulta que eu tive com a médica, ela falou, como é que era a amamentação? Eu falei, é normal. Ele olha pra você? Eu falei, olha. Ele olha pra mim, ele mama tudo bem, tudo tranquilo. Achava que era comum, porque eu nunca tinha amamentado. Aí quando eu tive Kalel, eu fiquei encantada com aquela troca
ali, que é a coisa mais deliciosa do mundo, né? A criança olhando pra você, faz carinho no seu rosto, passa a perninha aqui, mexe, aperta o peito. Eu tinha uma pinta bem aqui, ele puxava essa pinta minha, e aquela coisa gostosa da amamentação. Eu falei, gente, Eliezer não tinha nada disso. Então, é muito comum uma criança autista, ela não olhar nos olhos da mãe enquanto amamenta, ela não ter essa troca. Eliezer amamentava, era como se fosse assim, só pra matar a fome dele. Ele mamava, tipo, pronto, saía do peito. Ele não tinha esse envolvimento. E eu me lembro de sentir essa diferença quando eu colocava ele no ombro. Que ele não agasalhava direitinho. Sabe quando o bebê coloca a cabecinha assim? Ele não fazia isso, ele ficava com o corpo um pouco duro, assim. Também só fui perceber depois de Kalel. O sorriso social de Zezé demorou um pouco. Sabe quando você ri para a criança que ela sorri de volta? Então, esse sorriso social também. O movimento que Eliezer tinha com as perninhas, quando ele era bem novinho, ele balançava muito as perninhas, também já era estereotipia, e eu não sabia. E a passividade dele, por exemplo, com o Kalel eu vim saber que é difícil trocar fralda de criança quando ela começa a crescer. Zezé não, Zezé, ele usou fralda até 3 anos e ele simplesmente ficava parado para me trocar fralda. Aí quando eu tinha só ele, eu pensava assim, gente, o povo reclama tanto que dá trabalho trocar fralda de criança, sabe como é que Zezé é quietinho? Depois eu vi que tinha a ver com essa característica dele de ser mais passivo e tinha a ver com o autismo. Então, ele tinha essas características que dava para perceber. Inclusive, quando eu tive o diagnóstico, eu contei para familiares e amigos que ele era autista, que eu saí falando para todo mundo. Porque eu acho importante isso. Eu respeito quem quer preservar a intimidade, quem não quer falar. Mas eu acho extremamente importante que as pessoas saibam a condição da criança. Porque assim ela vai ser respeitada, assim ela vai ser menos cobrada. As pessoas tendem a ser mais compreensivas com a criança quando sabem que ela é uma criança com alguma deficiência. Então, com o Eliezer, por exemplo, até hoje eu não tive problema de preconceito ou de gente maltratar ele, porque todo mundo sabe da condição dele. Então, trato ele muito bem. Problema assim? Até o momento, não. A gente já teve situações de preconceito, porém, não intencionais. Porque acontece isso, né? Por exemplo, na fala. Então, algumas pessoas falam algumas coisas até com a intenção de agradar, mas a gente sabe que é um preconceito, né? A forma de falar, até mesmo exclusão. Mas, assim, intencionalmente, por maldade, a gente nunca teve esse problema, graças a Deus. Então, me perdi no que eu ia falar. Fugi, deixa eu tomar uma aguinha. É tanta informação. É tanta informação. Mas e o terceiro? Kalelzinho. Também foi planejado? Também foi planejado. Nossa, mas tudo na vida dela é planejado. Assim, graças a Deus. Deus é bom demais. Foi. E a gente queria muito. Então, no princípio, a gente chegou a pensar, porque uma pessoa que tem um filho com autismo, ela pode ter outro filho com autismo, né? Porque o autismo ele é de causa multifatorial, mas ele é principalmente genético e, na maioria dos casos, hereditário. Então, a gente sabia que se eu tivesse outro filho, poderia vir outro filho autista. Mas essa nunca foi uma questão para a gente dizer assim, não, eu não quero. Porque imagina qual a sensação de Eliezer falar assim, não, minha mãe não quer outro filho igual eu. Então, imagina como é pesado isso, que tem gente que pensa assim, inclusive chegaram a falar pra mim, mas mesmo sabendo que pode ser outro filho autista, você vai querer outro filho? É isso que eu falo do preconceito, tá vendo? Sim. A pessoa não tinha intenção ruim, mas foi um preconceito. Quer dizer, é defeito? Há algum problema nele, para que eu não queira outro filho igual a ele? Então, a gente chegou a pensar como seria a nossa vida com outra criança autista. Então, a gente ponderou no sentido de como que a gente vai conciliar essa rotina, que já é bastante difícil. Mas não ter nunca foi um pensamento nosso. E a gente desejou muito esse filho, a gente queria ter mais de uma coisa que eu sempre tive certeza, é que eu não queria filho único. Pelo menos essa era a certeza, né? E aí Deus nos concedeu Kalel, foi uma gestação muito tranquila também, muito abençoada, tive Kalel. Kalel não teve nenhum problema. Kalel, ele foi nosso bebê arco-íris, né? O bebê arco-íris é aquele que vem depois de uma perda gestacional. E veio, de fato, trazendo muita alegria. E Kalel, ele é tão especial que ele veio, assim, completamente diferente de Zezé. E igualmente especial. Estou dizendo que ele é mais especial que Zezé. Eu estou dizendo que eles conseguem ser totalmente diferentes. E todos dois pessoas incríveis, que eu sou, assim, apaixonada por eles. Lógico, sou mãe, né? Mas eu sou mãe coruja. Sou mãe coruja assumida, né? E amo meus filhos. E aí, Kalel veio uma criança totalmente comunicativa. Totalmente extrovertida. Kalel conquista todo mundo onde é que ele chega, sabe? E Kalel começou a falar muito cedo, totalmente o oposto de Zezé. E ele falou tão cedo que eu nem lembro de Kalel sem ele conversar. E quando ele começou a falar, eu não acreditei que ele estava falando. Quando ele começou com aquele mamã, que começou a mamã, né? Eu falava, não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser porque eu tô com vontade de ver ele falar, né? E poucos meses ele tinha. Não deve ser mamãe, não. Quando eu pisquei, ele já estava falando frases. Quando ele tinha um aninho, ele já falava muita coisa. Quando ele chegava nos lugares que abria a boca, o povo falava assim, quantos anos esse menino tem? Porque ele era um tuquinho de gente conversando.
E ele é muito comunicativo, uma simpatia, amoroso. Com o Zezé, ele é uma gracinha, Ai, paciente, que bom. compreensivo, ajuda o irmão. Eles não conseguem brincar muito juntos, porque Eliezer tem interesses restritos, né? Eliezer brinca sempre das mesmas coisas, não brinca da forma típica. E Kalel brinca da forma típica. Então, eles não conseguem interagir muito, porém se dão super bem, também não tem nenhum problema. E com Kalel, eu tenho uma satisfação enorme de viver experiências que eu ainda não tinha vivido. Sim. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me dado ele de presente, porque a maternidade atípica, ela nos limita em algumas experiências. Então, tem coisas que a gente não consegue viver, por mais que a gente idealize ou planeje. Essa é uma realidade, né? Lógico, cada família tem a sua. No nosso caso, algumas coisas eu ainda não tinha conseguido viver. Você nem sabia, às vezes, né? É. Que existia aqui. Sim, mas eu tinha alguns desejos. Por exemplo, eu pensava, quando eu tiver um filho, eu quero mostrar muitas coisas para ele. Quero ter experiências diferentes. Quero explicar coisas. Quero ter trocas. Eu tinha esse desejo de contribuir, de conversar, de dialogar, de ter essa troca. E com o Zezé, não funcionava. Por conta desses interesses restritos dele, que é do autismo. Por exemplo, eu me lembro de Zezé novinho em casa, a gente olhar pela janela e estava passando um cavalo. E eu fui toda empolgada. Olha, Zezé, o cavalo, que legal e tal. Conversando com o Zezé. E Zezé virou pro outro lado e não me deu a mínima. Então, assim, eu não conseguia. Até hoje, ele tem os hiperfocos dele, ele fica naqueles hiperfocos. Se eu quiser interagir com ele, eu que tenho que entrar nos hiperfocos dele. Mas não há como eu trazer novidades para ele. Ele não tem interesse, né? E aí, por exemplo, recentemente aconteceu um fato que me deixou assim tão feliz e foi marcante para mim. O circo esteve na cidade, né? Sim. Há pouco tempo. E aí eu pedi Ju, falou, Ju, fica com o Zezé e deixa eu ir só com o Kalel. Porque o Zezé estava num período que ele não estava conseguindo muito ficar no lugar cheio, né? O circo é local fechado, muito barulho, muitas luzes. Falei, talvez não seja bom para ele nesse momento. Então, eu vou só com o Kalel, porque eu acho importante também a gente ter um tempo separado com cada filho, sabe? Verdade. Principalmente a gente tem um filho típico e um atípico. Então, o Kalel não pode ser privado de viver experiências boas, positivas para a idade dele, por conta de ter um irmão que talvez não tenha tanto interesse naquilo. E aí, eu falei, vou só com o Kalel. Aí, Ju me levou de carro até perto do circo. Quando a gente foi se aproximando, e tinha aquele elefante enorme, você deve lembrar, na porta. E as luzes, e o circo muito bonito, grande, todo iluminado. E eu com o Kalel no colo. Quando a gente se aproximou, e eu falei, Kalel, olha o elefante. Aí, Kalel ficou fascinado. Mamãe, que legal, o elefante, olha as luzes, olha isso, olha aquilo, vamos entrar. E ele começou a conversar, e ele começou a ficar fascinado com tudo aquilo que era o circo. Aí eu me lembrei daquele cavalo. Que eu quis mostrar pra Zezé. Aí eu caí em choro. Olha eu chorando de novo, gente. Deus. Chorem comigo, por Aí, favor. aí chegou no circo, caiu no choro. Aí antes de chegar, o carro estacionado, eu comecei a chorar. Copiosamente. Se só contando, eu tô assim, imaginando tanto que eu chorei na hora. É que eu tô falando coisas simples que as pessoas não percebem a grandeza, porque são comuns. E aí meu esposo virou e falou assim, filha, o que que foi? Eu falei, amor, você não percebe? Eu tô vivendo com o Kalel tudo que eu não vivi antes, o que eu queria viver. E aí eu entrei pro circo e a gente ficou nós dois lá, vendo o espetáculo, muito bonito, por sinal. E lá dentro do circo eu fiquei bem contida, porque eu estava emocionada, mas não queria ficar chorando, né? Tem hora que não tem jeito, mas eu fico com vergonha às vezes. E aí eu fiquei lá mais séria, mas eu fiquei bem pensativa. E eu tenho uma cara mais fechada, né? Todo mundo fala, Laís é séria, mas é só expressão mesmo. E eu tava lá dentro com essa cara fechada minha que Deus me deu. E eu pensava assim, quem olhar pra mim aqui com essa cara fechada minha não vai imaginar que eu sou a pessoa mais feliz que tem dentro desse circo hoje. Laís, eu fico pensando assim, então, com seu filho mais novo, você presta atenção em cada detalhe. Tudo. Você valoriza cada coisinha. Tudo. Eu aproveito tudo, porque eu sei o valor que tem. É igual essa ida ao circo, ficou marcada. Pra ele não, talvez ele nem saiba, mas pra mim como mãe, estar ali com ele e poder compartilhar, e ele falar, olha isso, mãe, olha aquilo, e eu mostrar, e eu perguntar, essa interação, essa troca, entendeu? De estar ali, então era uma experiência nova pra mim que eu tinha desejado muito, entendeu? Então eu vivo com Eliezer muitas coisas especiais. Eliezer abriu minha mente totalmente. Hoje eu vejo que eu tinha uma mente tão fechada, eu era tão pequena, eu só sabia sobre mim mesma, e, na verdade nem sobre mim, porque até sobre mim mesma eu descobri com Eliezer. Isso me abriu para ver a grandeza de Deus, a neurodiversidade, que o autismo faz parte da neurodiversidade, né? Entender que cada pessoa tem
uma mente diferente, um cérebro que processa as informações de forma diferente e que tá tudo bem ser diferente. Cada pessoa experimenta o mundo de uma forma e todas as formas são belas e são importantes. Então, isso eu aprendi com Eliezer. Nenhuma outra pessoa do mundo poderia me ensinar. Eu falo, quando eu faço as palestras, eu falo, gente, o meu professor, o maior professor da minha vida, eu já fiz 2 faculdades, já fiz pós-graduação, muitos cursos, mas a pessoa que mais me ensinou nessa vida é um menino de 6 anos que quase não fala. E até hoje ele é meu professor. Todos os dias eu aprendo com ele. Eu não estou dizendo isso da boca para fora. Eu estou dizendo que coisas que realmente eu experimento e mudanças que trazem na minha vida, sabe? Experiências novas. Eu sou hoje uma pessoa completamente diferente do que eu era. Então, quem me conheceu antes de eu ser mãe, precisa me conhecer de novo. Vocês não me conhecem, eu sou outra pessoa hoje. E aí, Kalel veio trazendo esse outro lado também para me completar, para me encher de alegria, para me dar essas experiências diferentes. Então, eu como mãe, eu sou plenamente realizada. Porque se era meu sonho de vida, Deus me permitiu ter as mais variadas experiências. Verdade. Eu tive parto cesárea, eu tive parto normal, eu tive perda gestacional. Eu tenho uma criança típica, eu tenho uma criança atípica, eu tenho um bebê anjo, entre aspas, né? Então, assim, eu consigo compartilhar muitas experiências, viver isso e ser grata por cada uma delas. Nenhum dos meus filhos é mais especial que o outro, mas eles são diferentes e me ensinam coisas muito diferentes. E graças a isso eu tenho a oportunidade de conhecer várias pessoas e de certa forma, contribuir também com essas pessoas. Essa é outra oportunidade que o Zezé me deu. Eu fui a lugares que eu não imaginava que eu iria. Conversei com pessoas que eu não achei que eu conversaria. E influenciei, de certa forma, algumas pessoas positivamente. Algumas coisas que a gente compartilha nas redes sociais. A gente pensa que não faz efeito. Depois, passa muito tempo, vem, né? Por exemplo, algumas mães já mandaram mensagem para mim e falaram, Laís, eu descobri que meu filho era autista depois de ver um vídeo do seu filho. Então, coisas importantes. Eu já precisei falar para outras mães, alertarem para comportamento de filhos, né? Coisa que eu achava que não faria por ser difícil, mas eu falei, eu quero fazer para os outros o que eu gostaria que tivesse sido comigo. É como compartilhar essas informações na rede social. Por que eu faço isso? Porque eu queria ter visto isso quando foi minha vez. Sim. Eu queria, quando Eliezer tivesse 1 aninho, que eu tivesse rolado meu feed e visto lá sinais de autismo, sinais de alerta, o que observar, né, marcos do desenvolvimento, o que não é comum a criança fazer. Eu queria ter visto isso, sabe? E eu queria ter estimulado meu filho mais cedo. Então, quando eu falei, aquela hora que eu me perdi na história, eu estava nesse ponto. Quando eu falei para as pessoas que meu filho era autista, algumas pessoas falaram assim, Laís, eu já tinha percebido, eu só não quis te falar. Porque eu fiquei com medo de você achar ruim. E, a princípio, eu fiquei chateada. Falei, poxa vida, não teve a confiança de me falar, achou que eu ia achar ruim, e com isso meu filho perdeu de ser estimulado em 2 anos inteiros, tão importantes na vida dele. Mas depois, quando chegou a minha vez de falar, eu entendi que realmente é difícil, né? Nem todos os pais encaram da mesma maneira. Então, tem muitas famílias que têm filhos autistas que ainda estão em negação, que não aceitam, né? Ou não tem uma boa reação se você fala. Mas as pessoas que eu tive a oportunidade, eu falei. Por quê? Porque eu não pensei na família, eu pensei na criança. Sim. Eu falei, essa criança tem direito ao tratamento. Ela precisa. Antes, né, quanto antes, melhor para ela. Então, assim, hoje, lógico, a gente não vai fazer isso de qualquer jeito, mas eu procuro alertar as pessoas pelo bem da criança. Laís, você quer que a criança seja autista? Não é questão de querer. Aceitar ou não o diagnóstico não vai mudar a condição da criança, né? Eu falo, gente, não aceitar o diagnóstico do seu filho não vai fazer com que ele deixe de ser autista. Não vai mudar. Mas vai perder a oportunidade de tratamento, de acompanhamento, né? E da família ter qualidade de vida também. Né? Conhecer sobre o transtorno é muito importante para você entender aquela criança, poder dar oportunidade para ela enxergar os pontos fortes dela também, né? Até melhora o comportamento, melhora a qualidade de vida da família. Da família. É completamente diferente quando você sabe o comportamento da criança, você sabe o que fazer para que ela tenha uma vida melhor, automaticamente isso reflete na qualidade de vida da pessoa. Sim. Zezé, por exemplo, eu falo que ele é o termômetro lá de casa. Quando o Zezé está bem, a família inteira fica bem. Quando o Zezé dorme a noite inteira, todos nós dormimos. Mas se o Zezé estiver desregulado, se ele não estiver bem, isso afeta todos nós. Todos nós vamos perder noite de sono, vamos ficar preocupados, ansiosos, agitados pelo bem-estar dele. Então, a gente, de certa forma, vive em função disso, para dar qualidade de vida para ele, porque isso reflete em toda a nossa família. Laís, e no SUS, tem esse acompanhamento? A pessoa pelo SUS consegue fazer essas terapias? Consegue. Ainda é pouco, né? Não é o ideal, né? Inclusive, tem uma lista de espera grande no SUS aqui em Salinas.
Mas Lista aqui a de gente espera? tem para atendimento de autista. Hoje, as terapias principais estão acontecendo no CERDI, ou CERD, né? Algumas pessoas falam CERD, outras CERDI, que é um serviço da APAE e da prefeitura também. E lá, Eliezer, por exemplo, está sendo atendido lá por fonoaudiólogo e psicóloga. Então, esses 2 profissionais têm. Mas, por exemplo, hoje, Eliezer não tem TO, terapeuta ocupacional pelo SUS. E eu sei que tem algumas crianças aguardando vaga lá. Eliezer, por exemplo, ficou mais de muitos meses, não vou falar quantas mas muitos meses na lista de espera para psicóloga, conseguiu recentemente. Então, o SUS tem as terapias, mas não é o ideal em quantidade de horas, por exemplo, não atende a todas as crianças. E, na verdade, até a rede particular é bem difícil. Por quê? Porque são poucos os profissionais, se comparado à demanda, é muito caro o tratamento. Mesmo para quem tem plano de saúde, tem muitos desafios. Eles até têm plano de saúde, mas a gente enfrenta muitos desafios, porque às vezes não tem a cobertura, às vezes o plano dificulta na hora de fazer um reembolso, na hora de autorizar. Então, os entraves são muitos, sabe? É muito difícil o tratamento. Às vezes a gente procura especialistas, não acha. Ou às vezes tem um especialista, mas a criança não se adapta àquele especialista, ou àquele espaço, àquela clínica. Então, não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa perseverar, porque é importante, e fazer o papel da família também, porque no profissional a gente vai ali meia hora, alguns profissionais atendem 1 hora, mas a criança fica a maior parte do tempo com a família. Então, o papel da família é decisivo. Então, a gente precisa estar junto com os profissionais, seguir as orientações para poder replicar em casa aquelas atividades, aquelas estimulações, para que a gente tenha um resultado melhor. Eu acho que umas 3 pessoas vieram aqui, umas 3 mulheres que falaram de você. Foi Ju, neuropsicopedagoga, acho que ela falou Juliana, de você. pessoa maravilhosa. Juliana Ela atendeu o Zezé há muito tempo. Também. Mãe também, de Joaquim, que ela falou, eu sou mãe de um autista, mas assim, ela até falou de você nesse aspecto, que você foi ali atrás, né, pesquisou, você entende tudo. Ela falou assim, Laís entende tudo, ela estuda a fundo, assim, tudo sobre autismo. Eu fico feliz. Ela sabe de tudo. Mas então você estuda, você sabe de tudo sobre autismo, né? Não, quem sou eu? Estudou? Não, saber de tudo não. Mas o que acontece? Desde 2019 que eu estudo sobre autismo. Eu tenho hiperfoco em autismo, desde que Eliezer foi diagnosticado. Então, eu comecei a estudar para entender como é que funciona o cérebro de Eliezer, por que Eliezer se comportava daquela maneira. Mas eu fui tomando gosto e eu realmente fiquei fascinada pelo assunto, eu achei muito interessante como que um cérebro pode ser tão diferente do outro. Por isso que eu falo, minha visão era tão limitada. E aí isso fez sentido para mim também, para entender algumas coisas sobre mim mesma. Por que eu tinha alguns comportamentos e era diferente? Porque eu também tenho, né, algumas características que são comuns em pessoas autistas. E aí eu fui gostando. Aí eu fui vendo vídeos, fui lendo textos, eu fui conhecendo muitas pessoas autistas. Hoje eu acompanho muitos autistas adultos na internet, que são pessoas com quem eu aprendo muito. E assim, desde o nível 1 de suporte até o nível 3, existe um espectro amplo demais. Então, assim, a gente nunca sabe tudo. E tem sempre novidades, novas descobertas. E aí eu fico fascinada. Então, eu continuo estudando. Desde 2019. Eu acredito que não tem nenhum dia que eu tenha passado sem, pelo menos, ler uma coisinha sobre autismo, sabe? E eu posto algumas coisas, eu gostaria de postar mais, você acredita? Quando foi que você decidiu começar a postar, compartilhar com as pessoas isso? Eu vou falar a verdade pra você, que pouca gente sabe. De início eu compartilhava coisas normais de Zezé, mas quando eu decidi postar mais conteúdo foi à medida que eu fui estudando. Mas teve uma coisa em específico que me fez compartilhar mais coisas sobre Eliezer. A gente foi numa consulta com um profissional e aí, nesse local onde Zezé fazia tratamento, ele não estava conseguindo ir porque o horário não era propício para o atendimento. Então, ele estava faltando as sessões nesse local específico. E aí, só que ele já estava faltando essa terapia, porque a terapia era 8 horas da manhã, ele já não acordava esse hora. Mas nessa fase, ele já fazia terapias todos os dias da semana, tinha uma menina que fazia estimulação que ia lá em casa fazer com ele, eu fazia, ele estava fazendo psicólogo e fono particular, então ele estava sendo bem acompanhado. Mas como a gente não estava levando nesse lugar, o profissional me deu uma dura. E falou assim, Laís, você não está trazendo seu filho, ele precisa de tratamento, ele não pode ficar sem tratamento. E chamou minha atenção. Eu não tive força para reagir. E eu achei tão injusto, porque eu falei, gente, tudo que eu estou fazendo por ele é Zé. E ninguém vê. Ninguém vê o que eu estou fazendo por ele. Eu recebi uma dura aqui e eu não consegui nem responder, veja bem. Mas quando eu saí de lá, eu falei com meu esposo, eu vou postar tudo que Eliezer faz, porque meu esforço, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu estava passando com uma mãe negligente e no período que Eliezer estava mais recebendo estimulação.
Então, foi por conta dessa profissional. Mas acabou que começou a ajudar outras pessoas, Exatamente. Né? Por isso que eu falo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu não falei nada, não reclamei, nem me defendi, até porque não consegui. Mas eu já saí de lá postando. Aí eu passei a postar, hoje eu diminuí um pouco, porque eu também a rotina é bem puxada, né? Mas eu passei a postar todas as terapias. Eu ia na terapia, postava uma foto, um vídeo, fazia atividade em casa, postava. Veio a pandemia. Na pandemia, eu tive uma oportunidade muito boa de estimular ele, porque eu fiquei dentro de casa. Então, todos os dias eu fazia alguma atividade de estimulação, principalmente sensorial, de coordenação motora fina, que ele tem muita dificuldade. E aí eu comecei a postar. E aí, à medida que eu fui estudando, eu fui achando interessante e quis compartilhar. Eu só não compartilho mais porque as pessoas não iriam aguentar. Eles iam falar assim, meu Deus, lá eu só posto sobre isso. Porque hiperfoco é assim, a gente quer ficar só naquilo. Só naquilo, só naquilo. Aí eu fico ponderando um pouquinho. Aí eu posto um dia, espero um pouquinho, posto outro. E hoje eu não tenho tempo, porque eu gostaria de gravar mais vídeos, fiz poucos. Gostaria de gravar mais vídeos, fazer mais informação, eu não consigo, mas eu tenho intenção de ampliar isso, de fazer quando eu estiver um pouquinho mais tranquila, porque a gente é sobrecarregada, sabe? Essa é a verdade. Eu sou sobrecarregada, eu não tenho muito tempo. Assim. Hoje em dia todo mundo tá assim, né? Pois é, e aí, mas eu tenho intenção de compartilhar ainda mais, porque eu vejo que é importante para algumas pessoas. E a informação, ela vai ser importante para alguém, né? A gente nunca sabe quem vai alcançar. Hoje mesmo eu li uma frase bastante interessante, na internet, eu não sei o autor, no Instagram. Ele diz assim, você nunca saberá quantas vidas o seu trabalho impactou, mas elas saberão. Elas saberão. Por isso, continue a sua jornada, porque pessoas que você ainda nem conhece ainda agradecerão. Então, não é uma questão de receber reconhecimento, mas de saber que outras pessoas estão sendo impactadas, estão sendo edificadas com aquela informação. Então, eu penso que informação a gente não pode guardar para a gente. A gente precisa compartilhar, né? Precisa haver essa troca. A gente precisa abençoar outras pessoas da mesma maneira que a gente é abençoado. Verdade. E como surgiu o grupo de WhatsApp? Você falou que participa de um grupo de WhatsApp com pais? Sim. Esse grupo já era um desejo meu há algum tempo, porque eu sentia falta de pessoas unidas ali, mas eu tive outros pais também que me encorajaram e até me cobraram. Foi você que criou? Fui eu que criei. Eu queria criar o grupo, mas eu não tive coragem a princípio. Por quê? Porque eu falei, eu não vou dar conta de gerenciar. Eu não queria ser administradora, porque eu falei, esse grupo, ninguém vai postar nada, vai ficar parado. E eu vou ficar nessa responsabilidade de fazer. E eu sou muito metódica, perfeccionista, eu gosto dos trem tudo certinho. Eu falei, se eu criar esse grupo, eu vou ter mais uma responsabilidade. E aí eu fiquei adiando. Aí alguns pais, que eu já tinha comentado esse desejo, me cobraram. Cadê, Laís? Você falou que ia criar o grupo? Cria! Aí até que eu criei coragem e criei o grupo. Mas graças a Deus o grupo teve uma adesão boa, a gente tem muitos pais lá hoje. Eu não fico postando as coisas que eu não tenho tempo, mas eles me compreendem, é um pessoal muito bom e aí o grupo está tocando lá. Aí a gente troca muitas informações lá sobre a vivência, sobre o dia a dia, sobre profissionais, dúvidas, tudo que a gente precisa. E eu tenho o sonho de um dia, se for da vontade de Deus, transformar esse grupo numa associação, fazer alguma coisa que seja mais relevante ainda para a sociedade, para atender não só as crianças autistas, mas suas famílias também, né? Que a gente fala, se o tratamento para autistas é difícil, para as famílias é mais ainda. E a maioria precisa, sabe? As mães de autista, principalmente, sabe, Má? Elas precisam de um apoio e ninguém enxerga. As mães de autista, elas estão sobrecarregadas, elas estão adoecendo mentalmente, elas são abandonadas, sabe? Tem um número extremamente triste em relação às famílias de crianças com deficiência em geral, não só autismo. Existe uma pesquisa que mostra que 78% dos pais, olha só, 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiências ou doenças raras até a criança completar 5 anos de idade. Meu Deus, quase 80%. Então, olha o tamanho do abandono. Então, eu sou privilegiada, abençoada por Deus, porque eu tenho meu companheiro, que é maravilhoso, que me ajuda em tudo, que é um pai muito presente. Mas a maioria dessas mães estão sozinhas. Eu não estou falando de um dado lá longe, não. Eu estou falando de coisas aqui mesmo, do nosso grupo, de pessoas do meu convívio. São mães solo, que estão lutando com seus filhos autistas. Então, uma sobrecarga. Falando em pesquisa, existe uma outra pesquisa que mostra que a sobrecarga de uma mãe de autista ela é comparada com a sobrecarga de um soldado em campo de guerra. Você tem noção do que é isso? Nossa. E isso não é uma suposição, não. Foi pesquisa mesmo que mediu ali os hormônios para verificar o estresse e a sobrecarga. Por quê? Porque a gente vive num estado constante de alerta.
Então, assim, a gente não tem descanso. Pensa você acordar e dormir num estado de alerta constante, de preocupação, de luta. Não existe nada fácil nessa luta nossa. Nada. Das terapias, a inclusão na escola, a fazer seu filho brincar com o outro no parquinho, a ele ser aceito na família. O autismo, geralmente, ele não vem sozinho. Então, vem as outras comorbidades. Por exemplo, Eliezer não é só autista, ele tem TDAH, ele tem transtorno do sono, seletividade alimentar, ele tem alotriofagia. Então, ele tem questões sensoriais muito importantes. Então, assim, é uma luta. Então, eu não me preocupo só com a socialização e comunicação de Eliezer, eu tenho que preocupar com o que ele vai comer. Então, assim, hoje, por exemplo, ele comeu só arroz puro. Ele não come. Aí eu tenho que ficar pensando quais estratégias fazer para ele se alimentar para receber aqueles nutrientes, porque isso também vai impactar no sono, vai impactar no desenvolvimento, na aprendizagem. A gente tem que correr atrás de medicação, alguns que usam, né? Algumas medicações são caras, às vezes você não acha no SUS. Então, assim, a gente está sempre pesquisando alternativa. E quem não tem condição? É uma loucura. Então, o que está acontecendo? Essas mães são sobrecarregadas, exaustas, elas estão sendo acometidas de ansiedade, de depressão. Existe um índice alto de suicídio entre mães de autista, assim como existe também entre autistas nível 1 de suporte, que muita gente negligencia, né? O autista nível 1, eu falo muito sobre o nível 1, apesar do meu filho ser nível 3. O nível 1 é aqueles que as pessoas chamam de autismo leve, que na verdade não é leve, né? Mas as pessoas chamam de autismo leve. Eu falo muito do nível 1. Tem hora que eu penso assim, as pessoas que veem meu Instagram devem pensar assim, lá e pensam que o filho dela é nível 1. Não é isso, gente. É porque eu me preocupo com essas pessoas também, que o tratamento delas é negligenciado, porque é uma deficiência oculta, a pessoa não vê. Então, autismo no nível 1, tem muitos aí casados com filhos que trabalham, que são super bem-sucedidos. Nem sabe, né? E quando a pessoa fala, eu sou autista, não, você não tem nada de autista, você está querendo chamar atenção, não entendem as dificuldades que aquela pessoa tem. Ela não recebe tratamento. Muitos autistas nível 1 não recebem o diagnóstico na infância. Quando chega lá na adolescência, aí vem ansiedade, vem depressão, vem índices alarmantes de suicídio também. Não são compreendidos, exatamente. Não se sentem pertencidos em nenhum grupo na sociedade. Não entendem porque são diferentes, não conseguem se encaixar. E aí vem todos esses problemas. Então, assim, é uma questão social muito grande, desemprego também nessa população. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com as famílias, com as mães, principalmente, com pais também, mas as mães, por conta dessa questão da sobrecarga e de carregarem tudo isso sozinhas, então elas estão adoecendo. Recentemente eu falei na reunião da prefeitura da preocupação que eu tinha de que houvesse alguma oportunidade para essas mães serem também atendidas. A maioria de nós não tem rede de apoio, então não tem com quem contar. Uma criança típica, você deixa com qualquer pessoa. Por exemplo, Kalel, meu filho, se eu precisar sair, qualquer pessoa olha Kalel. Mas e Zezé? Quem é que vai se dispor a olhar Eliezer? E quem é que eu vou ter a confiança de deixar Eliezer? Porque ele é totalmente indefeso, totalmente puro, né? Ele não sabe se defender, ele não sabe contar o que aconteceu. Então, assim, ele não fica sem mim em nenhum lugar, a não ser na terapia, na escola, os lugares que já é rotina. Ele não fica sem mim. Então, não tem como eu levar ele para algum lugar para ele ficar. Então, assim, é bem cansativo, né? Então, eu tenho essa preocupação e essa esperança de que a gente, em algum momento, consiga fazer um trabalho voltado para a família em geral, né? Laís, existe alguma lei, assim, específica para autista? Existem várias, na verdade, né? Existe a lei que ela diz que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem, a pessoa autista tem também. Nós temos a lei Berenice Piana, que é a lei que trata dessa questão do transtorno do espectro autista, garante vários direitos, né? Tem várias leis relacionadas aos direitos do autista. Então, os autistas têm, por exemplo, direito a atendimento prioritário. Inclusive, em Salinas, tem uma lei municipal que trata sobre esse atendimento prioritário, que ela foi pouco divulgada ainda, muitos estabelecimentos comerciais não sabem, mas existe essa lei aqui que dá direito aos autistas, esse direito ao atendimento. Então, autistas têm direito a um acompanhamento especializado na escola, né? Dependendo do caso, da orientação médica e tudo mais. Eles têm direito, os autistas de baixa renda, a receber um benefício de prestação continuada, que é o BPC. Algumas pessoas chamam de LOAS, né? Mas a LOAS é a lei que criou esse benefício, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esse benefício de um salário mínimo para quem tem renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo. Não então, é todo assim, autista, não. né? Quem comprova é só que a renda... quem comprova que tem essa renda. E é uma renda baixíssima. Baixíssima, né? A gente fala que é questão de miserabilidade. Então, são poucos os que conseguem.
Tem alguns direitos, por exemplo, os pais podem comprar um carro com desconto para a criança autista, para levar nas terapias. Tem a isenção de IPVA, é possível conseguir. Tem a Lei Romeu-Mion, que é bem recente, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa aí é para todos, né? Uma carteira de identificação oficial. Então, por exemplo, pais de autista como eu, se forem servidores públicos, têm direito à redução da jornada de trabalho para poder cuidar da criança com deficiência. Então, eu tenho a minha jornada reduzida por conta disso, para poder acompanhar a Eliezer nos tratamentos, fazendo o trabalho de estimulação em casa também. Então, hoje eu trabalho só meio expediente, que é o tempo que ele está na escola, e eu consigo dar assistência. Então, tem várias leis. Algumas a gente consegue usufruir, mas outras não, por conta das muitas limitações. Essas que estão relacionadas à renda, por exemplo, há um número pequeno de pessoas que conseguem usufruir. Por exemplo, tem direito a comprar um carro com desconto. Tem, mas eu, por exemplo, nunca tive dinheiro para comprar esse carro. Então, eu não usufruí. Tem direito a desconto em passagem aérea. Tem, mas quem é que anda viajando de passagem aérea? Então, não é todo mundo que consegue usufruir. Então, tem o direito ao passe livre também. Então, existem alguns direitos, mas são poucos que, de fato, impactam a vida da gente. No meu caso, em especial, o principal direito que a gente usufrui é esse da redução da jornada de trabalho. Para mim, extremamente importante, significativo, e que eu dou glória a Deus todos os dias por ter. Porque eu não sei o que seria de mim, o que seria de Eliezer, da nossa família, se eu tivesse que cumprir a jornada integral. Sim. Eu não sei como seria o tratamento dele, como seria o desenvolvimento dele se eu não tivesse esses benefícios, sabe? Então, eu agradeço, mas ainda há muitas coisas que a gente precisa evoluir. Já evoluímos muito, mas ainda está só no comecinho, porque para tirar do papel ainda é difícil. Tá bem no começo, então, né? Tá no começo, porque a gente enfrenta também muito preconceito. Aí eu não tô falando de mim, né? Que eu falei de Eliezer, mas assim, falando por outras famílias, existe muito entrave, muito preconceito, inclusive de governantes. Então, volta e meia sai na mídia aí discursos de políticos que falam coisas absurdas sobre autismo. E aí fica difícil da gente poder avançar. Recentemente teve uma polêmica aí de uma vereadora do município do Pernambuco, se eu não estou enganada, chama Arco Verde, o município, onde ela, se referindo a uma oponente política, ela disse que essa outra mulher tinha recebido um filho autista porque era castigo de Deus. Meu Deus. Isso ela falou lá na tribuna, né? Total desconhecimento de quem é Deus. E um absurdo, um preconceito absurdo, falar que uma criança é um castigo, que aquela mulher supostamente teria feito alguma coisa que merecesse, Deus então enviou uma criança autista para ela como castigo, sabe? Coisas que geram revolta na gente, a gente vê com muita frequência. Esse tipo de notícia eu não costumo repercutir, porque é muito triste. Abuso, sabe, em crianças, principalmente em escolas, muita violência contra o autismo nas escolas, isso aí volta e meia a gente viu, recentemente a gente viu o Fantástico. Esse dessa mulher mesmo, ele me deixou bastante chocada, porque a gente sabe que não é só dela. Ela teve coragem de falar, e é uma figura pública. Mas muita gente tem esse pensamento. Eu já ouvi coisas dessa natureza também. Tão pequeno esse pensamento, né? E desconhecimento sobre Deus, como eu disse. A Bíblia fala sobre filhos, que filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Então, ao contrário, é uma recompensa. Sim. E a Bíblia não condiciona filho com deficiência e filho sem deficiência. É filho. E eu posso dizer com propriedade, meu filho não é um castigo, meu filho é uma bênção. Uma das maiores bênçãos que Deus me deu foi meu filho Eliezer, exatamente autista, exatamente do jeitinho que ele é. A bênção está em exatamente ele ser uma criança diferente, uma criança que não é como as outras, uma criança que me desafia, que me molda. E Deus usa Eliezer, para trabalhar comigo, para forjar meu caráter, para trabalhar meu temperamento. Então, Eliezer me desafia em coisas, por exemplo, que sempre foram muito difíceis para mim. Paciência. Paciência é uma coisa que eu nunca tive. Sempre foi muito difícil para mim. E com Eliezer, eu precisei ser paciente, não só no sentido assim, de não perder a paciência, de não ficar irritada, mas paciente no sentido de não ter pressa de ver as coisas acontecerem. Verdade. Eu sempre fui muito de controlar minhas coisas, igual você falou, eu sempre fui de planejar. Daqui 2 anos vão ter um filho, daqui isso, né? Eu gosto das coisas previsíveis. Agora com ele. Eu não gosto de imprevisto, eu gosto dos treinos do meu jeito. Aí, de repente, Deus manda uma criança que, não, Laís, não é do seu jeito, não é do jeito, não sei que vai fazer o plano, não. E aí me tira, balança minhas estruturas, e aí me faz entender que tem um tempo certo para todas as coisas. E aí eu aprendi com o Zezé a esperar, a não ter pressa, a olhar um degrauzinho de cada vez. Contudo, foi assim, com esse olhar que hoje eu tenho, demorou passinho, passinho, com a fala que hoje ainda está caminhando, mas a gente já subiu vários degraus, foi com muita paciência. Dele cantando pra você. Meu Deus, foi tão bom quando Eliezer começou a cantar. Linda. Você viu?
Até de volta e meia eu volto lá naquele, eu assisti aquele vídeo. Não, Ele é gente, sua expressão, assim, sua cara, minha parece que você estava satisfação. no céu. Assim. No céu, é a sensação. Quando Eliezer começou a cantar, ele começou a cantar antes de falar. Olha que coisa. Por isso que eu fico fascinada com a neurodiversidade, com o autismo. Veja bem, eu não imaginava que era possível uma criança cantar antes de falar, uma criança ler e escrever antes de falar, porque Eliezer tem também hiperlexia, que é uma condição associada. Então, Eliezer começou a ler com 3 anos. Ele não falava nenhuma palavra. Aí você fala, como é que você sabe? Porque ele usava as letras de EVA, as figuras, então a gente conseguia perceber que ele sabia ler. Aí, se a gente dava as letras de EVA, ele formava as palavras. Eu tenho um vídeo, como diz, eu provo tudo, gente. Eu tenho os vídeos, tem tudo registrado. Tenho provas. Tenho provas. Então, assim, eu não achava que isso era possível. E aí, como que uma criança sabe ler e não sabe falar? Né? E aí, tudo foi se desenvolvendo meio que fora de ordem, mas de uma grandeza, de algo tão diferente, que eu falo, eu fui privilegiada. Não é todo mundo que consegue experimentar isso, né? Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Laís, e sua família, assim? Como que são eles com o Zezé? Olha, todo mundo é apaixonado com o Zezé. Quando eu falo que eu sou privilegiada, ninguém teve dificuldade de aceitação. Nem do meu lado, nem do lado do meu esposo. Ele é muito bem tratado. Todo mundo trata ele com muito carinho, porque ele também é um menino muito bonzinho, sabe? Muito bonzinho. Ele tem as dificuldades dele, mas ele não é um menino agressivo, ele é um menino educado, ele é obediente, né? Então, ele é muito tranquilo, muito carinhoso, ele tem um olhar muito cativante. De vez em quando, ele aproxima das pessoas. Toda vez que ele encosta em alguém, a pessoa já fica assim, ele encostou em mim. Aí, ele olhou para mim, ele falou comigo, ele falou meu nome, ele pegou no meu rosto. Porque ele é assim, quando ele se identifica com a pessoa, ele identifica mesmo, né? Mas, assim, todo mundo acolhe ele super bem e eu acho maravilhoso isso, sabe? Com a família. E todo mundo também na escola. Ele é muito querido da escola. E eu acho fantástico o seguinte, tem uma coisa que me emociona também. O dia que eu falei na escola, eu me emocionei. Ele não consegue corresponder a alguns estímulos, a algumas interações. Por exemplo, você cumprimenta ele. Então, se eu não der a ordem para o filho, fala oi, ou cumprimenta, bom dia, ele não tem essa iniciativa de responder. E os coleguinhas dele da escola, onde vê Eliezer, cumprimenta ele. Todos os coleguinhas. E fala com aquela alegria, oi, Zezé! Ele não responde de volta. E os coleguinhas continuam cumprimentando ele. Mesmo assim, continuam cumprimentando. É a coisa mais linda do mundo. Porque eles poderiam não cumprimentar, né? Ou poderiam desistir. Mas não, todos que encontram com ele na rua, eles cumprimentam Zezé. E eu fico super feliz. Eu falo, olha a importância para a criança. Adulto tem muito mais preconceito, porque talvez nós não tivemos oportunidade de conviver com a diferença. Sim. As crianças que elas já crescem convivendo com a diferença, o comportamento deles é totalmente diferente. Então, eles tratam o Zezé com o maior carinho, com o maior respeito, ajudam, auxiliam o Zezé. E lá na escola também, quando ele entra, todo mundo, as professoras, os funcionários, todo mundo cumprimenta ele. E eu fico super feliz, que eu sei que lá ele é bem tratado, ele é acolhido, que ele é amado, né? Todo mundo sente falta dele. Quando ele precisa faltar, os coleguinhas sentem falta, às vezes manda mensagem. Então, graças a Deus, quanto a isso, eu não tenho que reclamar. Todo lugar que ele vai, ele é bem aceito, querido, né? Graças a Deus por isso. Fica em paz. Não, gente, tratou bem o filho, a gente ganhou. Eu falo, me ganhou, gente. Mas E você? Tem planos para ter mais um filho? Olha, eu queria muito, sinceramente. Hoje mesmo eu postei um videozinho da priminha de Kalel. Kalel com a priminha no colo. Toda vez que eu vejo um bebezinho, eu fico com vontade. Então, assim, a gente pensa ainda. Eu não estou totalmente certa porque, como eu disse, a rotina nossa é muito puxada. E quando eu tive Kalel, eu não posso negar que foi um período bem difícil para Zezé. Porque Zezé começou a apresentar uma sensibilidade auditiva e ele tinha baixa tolerância a choro de bebê. Então, quando Kalel começou a chorar, e Kalel muito bebezinho, o choro irritava Zezé, Zezé entrava em crise, e eu precisava acolher Kalel, que era bebê, precisava acolher Zezé, que também, de certa forma, era um bebê, que ainda precisava desse apoio. Então, eu passei alguns momentos muito difíceis quando Kalel era menorzinho, para poder acolher os dois sozinha. Sim. Nas madrugadas também, porque quem tem filho sabe que tem uma fase muito difícil, né? Até a criança começar a dormir sozinha. E Zezé até hoje tem problema com sono. Então, não são todas as noites que ele dorme bem. Então, assim, essa rotina desgastante que eu ainda não venci, eu não sei se nessa nossa rotina seria interessante um bebê agora. Pelo bem da família toda. Eu não estou falando só pelo meu bem-estar, estou falando para o Zezé também, que ainda está nessa questão da sensibilidade auditiva. Por Kalel, que ainda é muito pequeno. Qual a idade de Kalel? Kalel tem 3. Mas assim, vontade eu tenho demais. Eu falo, vontade eu tenho demais. Todo dia eu fico naquela, Deus me livre, mas quem me dera. Ainda mais quando eu vejo um bebê, quando eu vejo uma grávida. Porque, gente, grávida é a coisa mais linda que tem no mundo.
foi a fase que eu me senti mais linda. Assim, eu me sentia maravilhosa quando eu tava grávida. É maravilhoso. E outra... Nossa, minha autoestima tava lá em cima. Assim, eu me sentia maravilhosa. Eu também. E estar grávida é uma sensação muito boa, pelo menos pra mim, né? Lógico que tem gente que sofre. Pra mim foi muito boa porque eu não senti nada. Assim, eu também não. Nenhum problema, não tive enjoo, não tive nada. Foi bem tranquila. Então eu só curtiu, né? Pois é, pra mim também foi bom. E sabe o que eu vejo? Pra mim, a gestação de um bebê é uma das provas maiores da grandeza de Deus. É uma coisa que eu vejo e enxergo Deus ali. Porque quem para criar um ser humano do nada? Eu fico pensando, quem como Deus? Pra menina e fala assim, gente... É obra da criação. É obra da criação de Deus, né? É obra de Deus. E você vai olhando assim, né? Aquela evolução... fazendo ultrassom, eu fico, meu Deus, aquele vai se transformando. Sim, eu fico impressionada. E tão rapidamente você vê aquele desenvolvimento, entendeu? Então, aquilo ali, como é que você vai questionar Deus, né? O salmista diz assim, graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos... me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que beleza, esse é meu salmo preferido. Aí quando eu vejo uma gestante, eu fico imaginando como é maravilhosa essa criação, como Deus é grande. Aí eu fico com vontade de viver isso de novo. E a expectativa também é muito boa, né? Bebezinho recém-nascido, é tudo de bom. Mas, mais uma vez, eu coloco nas mãos de Deus. Dessa vez eu não vou planejar, não. Pelo menos por enquanto. Vamos deixar, se for da vontade de Deus, nós vamos receber com alegria. Senão, nós já estamos plenamente satisfeitos com a família que Deus nos deu. Muito realizada. Ai, adorei conversar com você. Eu também. Foi maravilhoso. Nossa, mas eu gostei muito. Tô super à vontade. Você gostou mesmo? Gostei. E eu tava preocupada, né? Pois é. Eu tava preocupada, gente, porque eu falei com o Marco que eu tenho dificuldade de fazer conversas espontâneas, assim. Por que eu gosto de palestra? Porque eu falo sozinha. Mas quando é troca, assim, eu tenho mais dificuldade. Eu falei, como é que... super tranquilo. E eu falei, como é que eu vou segurar meu choro, né? Não falei que você queria início? Não consegui. Eu não consigo. Porque falar da minha família é... Não, mas não foi que nem você falou que ia chorar, não. Você falou que, segurei. Meu Deus, se derramar. Eu segurei. Segurei. Senão... Você segurando. Minha voz chegou a ficar embargada. Fazendo força. Porque senão não ia rolar a conversa, né? Mas foi muito agradável. Gostei demais. Eu gostei demais. Foi muito bom. Ô, Ná, obrigada, viu? Por ter me convidado. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço você por compartilhar, sabe? É tão importante isso, sabe? Você compartilhar. E alguém mais próximo da gente... Eu falo sempre assim, que aqui no podcast a gente fala sobre alguns assuntos, parece mais real quando é alguém mais próximo da gente, né? Quando a gente vê muito longe, Marcos Mion, filho de Marcos Mion e tal. Fora da realidade, Fora da realidade, né? Muito distante. Então, quando você vê alguém, assim, da sua realidade falando, eu acho que conecta mais, sabe? E assim, foi muito bom. E com certeza, acho que o meu olhar pra minha filha vai ser diferente depois do seu olhar, sabe? Bom, com certeza, eu acho que vai... Acho que toca até quem não é um pai ou uma mãe de uma criança atípica. Com certeza. Que bom, Mar. Fico feliz. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E eu oro e peço a Deus que abençoe esse projeto esse seu trabalho tão importante e que você tenha cada vez mais sucesso. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, gostei demais. Nossa, o podcast passado eu me emocionei aqui. Esse de novo, meu Deus do céu. Estou muito feliz, foi maravilhoso. Encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Curtam o vídeo, vão lá nas redes sociais de Laís, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui o Instagram dela. Vão lá, interajam com ela também. Vocês que se interessam no assunto, vão lá também. Quem também não, né, gente? Não tem nenhum filho, você consegue ajudar outras pessoas tendo esse tipo de informação, né? Eu não tenho um filho autista, mas eu consigo ajudar um amigo ou identificar isso e ajudar outras pessoas. Gente, muito obrigada e continuem se inscrevendo no canal, viu? Muito obrigada. Sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui.